Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Vocês vão ficar em pé a noite toda comigo? Não, pode sentar então. Achei que vocês iam ser solidários. Gente, uma alegria estar com vocês. E eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Então vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda pergunta, Jesus está feliz com você? Pelo menos o segundo sim foi tão empolgado quanto o primeiro. Coisa boa. Uma alegria estar com vocês hoje, poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Estou muito feliz. Toda oportunidade de compartilhar a palavra de Deus é uma alegria, né? Mas fazer isso num ambiente onde a gente revê amigos é especial. Por pelo menos pouco mais de 10 anos a gente tem estado perto do Léo e da Vanessa, são amigos preciosos. Não sei o quanto vocês oraram aqui para roubar eles lá do Brasil e de outros lugares, porque eram gente disputada em todo canto, mas fico feliz que Deus os tenha plantado aqui para servir a comunidade brasileira. São pessoas íntegras, amam o Senhor, carregam um depósito diferenciado. Então agora estou falando mais para os da casa do que para os visitantes, né? Vocês me acreditem, têm um privilégio enorme. Sejam gratos a Deus e aproveitem bem o presente que Ele lhes deu. Estou acompanhado da minha família. Queria que minha esposa Kelly ficasse em pé. Minha filha Lissa. Eu apresentaria meu genro, mas eu não considero ele parte da família. Eu estou brincando, ele está trabalhando. Alguém sabe onde está o Caleb? Ok, está trabalhando. Quem quiser conhecê-lo, é só passar no final, no stand dos livros, que nós já vamos anunciar. Antes de começar a pregar, eu só queria encorajá-lo em relação a algo. Normalmente não falamos sobre a igreja local, onde Deus nos colocou. Em dezembro do ano passado, eu completei 30 anos de pastorado, né? Quando a gente fala do ministério pastoral, o serviço é local, é interno. Mas desde a minha adolescência eu recebi um chamado muito específico, eu diria que talvez é o chamado mais forte de Deus na minha vida, para o ministério de ensino. Em relação ao ensino, Deus tem nos chamado para servir o corpo de Cristo sem fronteiras denominacionais. E o nome desse nosso ministério de ensino é orvalho.com. As pessoas me perguntam, pastor, de onde saiu o nome? Eu digo da Bíblia. Deuteronômio 32:2 diz, destile a minha palavra como orvalho. O .com não está na Bíblia, a gente aumentou para te remeter ao nosso site, onde você vai encontrar muito, mas muito material gratuito para te abençoar, instruir, fortalecer, edificar na fé, encorajar, corrigir. Vamos colocar corrigir também, é parte do processo da ação da palavra. E a maioria de todo o material que a gente disponibiliza, principalmente aí via internet, está aqui. O Caleb, meu genro, fica em pé de novo. Eu estava tentando te apresentar, expliquei que você estava trabalhando. E a maior parte de todo esse material que nós disponibilizamos, ele é oferecido na internet de forma gratuita, né? Pelo menos para quem acessa. Um dia desse alguém me parou no aeroporto, falou, pastor, eu quero te agradecer por tanto material gratuito. Fiz cara de paisagem, mas pensei, gratuito para tu, né? Para nós custa e custa muito. Parece que ele ouviu o meu pensamento. Que ele olhou para mim e falou assim, olha, um dos vídeos das séries que o senhor posta que eu mais gosto é aquele No Caminho da Palavra, onde o senhor fala de Bíblia, onde tudo aconteceu, aquelas gravações nas terras bíblicas, Israel, Jordânia, Egito, Grécia, enfim. E aí ele mesmo para na minha frente e diz, quem é que banca isso? Aí eu olhei para ele e falei, como é que é? Ele falou, não, nunca parei para pensar nisso, até estar na sua frente agradecendo, né? Isso deve custar caro. Eu falei, nem me lembre. Ele falou, não, sério, pastor, eu estou aqui chocado, como é que eu nunca pensei nisso, porque a gente só usufrui, né? Ele falou, eu fico imaginando os gastos de passagem aérea, não só sua, da equipe, hospedagem, alimentação, equipamento, salário, e o senhor disponibiliza isso de graça, deve custar. Eu falei, já falei para você não me lembrar. Ele falou, quem que paga isso? E ele estava segurando um livro meu na mão, que tinha comprado em algum lugar, e eu falei para ele, você. Ele, como eu? Falei, quando comprou esse livro, nos ajudou a pagar. Estou dizendo isso porque nós só temos dois materiais, dois tipos de produtos que normalmente a gente vende. Nossos cursos online, né, e nossos livros.
e eles normalmente são o que nos ajuda a bancar a conta do resto que a gente produz de graça. Então, eu gosto de falar isso antes de anunciar os livros, porque a nossa intenção não é fazer comércio, eu não ganho nada, não tenho ganho pessoal com a venda dos meus livros, a gente reinveste isso no projeto de ensino. Então, antes de anunciá-los, eu gosto de dizer para as pessoas 2 bons motivos para que você adquira livros hoje no final. Em primeiro lugar, investir no seu crescimento. Eu gosto de uma frase do pastor Josué Gonçalves, costuma repetir: invista mais na sua cabeça do que no seu estômago, né? Invista no seu crescimento. Mas além disso, você pode saber que o material que você adquire também é uma oferta e um investimento para que o ministério continue fazendo a roda girar. Então você não está investindo só no seu crescimento. Quando você leva o material, você está investindo também no crescimento de outros. Às vezes as pessoas me procuram e falam: pastor, nós queremos ajudar seu ministério, como a gente faz? Eu digo: compra livro. Não, mas a gente quer ajudar. Eu falei: compra livro. Nós temos uma missão, espalhar a mensagem. Quando você compra o livro para você ou para dar de presente, você está nos ajudando a levar a mensagem. O recurso que fica nos ajuda a pagar, né, as contas. Então, essa é uma boa forma e uma boa maneira de você nos ajudar, né? Aliás, nós temos vários livros ali. Eu queria começar anunciando aqui o assunto que está ligado ao que eu quero pregar hoje. É a minha publicação mais recente, faz 2, menos 3 meses saiu. É o livro Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. E a publicação mais recente antes desse era esse aqui: A Cultura do Jejum. Encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Só o que você vai economizar de comida depois de ler esses 2 livros já justifica o investimento feito, né? Fora o ganho espiritual, de saúde, só o que você vai economizar de comida já justifica. Além desses, nós temos ali alguns clássicos do ministério. Um deles, que é uma das mensagens mais importantes que Deus nos confiou, está nesse livro: De Todo o Coração, Vivendo a Plenitude do Amor ao Senhor, né? Anos atrás o Senhor me questionou: qual é o maior mandamento? Peguei carona na resposta pronta de Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, entendimento, forças. E o Senhor falou comigo, isso foi em 1994, alguns de vocês nem tinham nascido. O Senhor falou comigo: se esse é o maior mandamento, por que é que se fala tão pouco sobre isso na igreja? E eu fiquei chocado com a constatação, tomei a decisão. Falei: eu vou estudar o assunto, primeiro para viver, depois para compartilhar. E o que de melhor nós entendemos dentro desse assunto, eu compartilho nesse livro, De Todo o Coração. Aliás, muita gente acabou tomando conhecimento mais do livro, que eu chamo da continuação dele, do que deu origem a tudo, né? O que eu chamo de uma continuação desse aqui, também temos lá, é o outro clássico do nosso ministério, que é o Até Que Nada Mais Importe. Eu digo para as pessoas: faz até mais sentido ler esse primeiro, embora cada um tenha começo, meio e fim. Além disso, nós temos uma ferramenta incrível ali, também é um clássico do ministério, Uma Questão de Honra, o valor do dinheiro na adoração. A gente não fala meramente sobre dinheiro, mas sobre a relação do cristão com Deus e o dinheiro. Não só os princípios, né, de fidelidade, de boa gestão, mas a perspectiva bíblica e correta do assunto. Também tenho certeza que isso será revolucionário na sua vida. Para aqueles que gostam de ler, tem um livro robusto aqui, de umas 400 páginas. Eu chamo ele de A Obra da Minha Vida, Graça Transformadora. Nesse livro a gente aborda a graça não apenas como aquilo que remove a condenação dos seus pecados já cometidos quando você vem a Cristo, mas como a força capacitadora que te empodera a andar em santidade e obediência. Dentro do livro vem junto um curso online com mais de 10 horas de ensino gravado sobre o assunto, e esse material também vai estar à sua disposição. Agora, para aqueles que às vezes falam: pastor, e quem não gosta de ler? Eu digo: tem que aprender, tem que treinar. Todo dia um falou: mas não sou bom na leitura. Eu falei: não vai ficar nunca, tu não treina, né? Tem que treinar. Mas às vezes alguns falam: pastor, o que é mais conciso? Aí eu digo: Conhecimento Revelado, é um tiro curto, foi uma das primeiras publicações nossas, fala como você pode entrar nesse lugar de entendimento espiritual, de revelação da palavra. E nós temos um livro ali que eu sou suspeito, né, para falar. Estava conversando com o Léo agora há pouco e tentando convencê-lo, né, no segundo semestre, a gente botar meu filho no circuito aqui. Ele escreveu e publicou recentemente esse livro, que é o segundo dele,
vimos e ouvimos a incumbência da pregação. Eu fui tão ministrado quando ele me pediu para fazer a revisão teológica do livro, que eu fiquei com aquela sensação assim, o menino cresceu. Menino assim, né? Já pai de 2, aliás tem um terceiro a caminho agora na fábrica, mas aquela sensação de espiritualmente, ministerialmente, que foi para outro nível. Bom, eu não vou falar de tudo que tem lá, temos materiais sobre diversos assuntos. Se você acreditar que tem liberdade para isso, se você realmente acreditar, vira para o vizinho e fala para ele, deixa Deus te usar, vaso, me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Quase nunca funciona, mas vai que hoje. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? Então abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Efésios, no capítulo 5 e no verso 29. Eu estava aqui fazendo os cálculos da multa que o Léo me deu de passar do horário, para ver se vai valer a pena eu estender isso ou não. Mas eu quero descarregar algo que eu não só considero importante hoje. Em 51 anos de vida que eu tenho até agora, 30 só de ministério pastoral, mais do que isso pregando, né? Quase 40 anos, aí 36 anos de vida no Espírito. Eu digo para as pessoas que eu tive um privilégio que nem todos puderam ter. Nascer, não apenas nascer num lar cristão. Eu fui consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Meu primeiro presente estava me esperando quando eu fui dado à luz, foi uma Bíblia. Eu me converti, entreguei minha vida a Cristo com um entendimento que veio realmente do céu, não há explicação para uma criança tão nova entender isso com clareza, antes de completar os 3 anos de idade. Aos 7 anos de idade fui batizado nas águas. Aos 8, chamado para o ministério. O que demorou, comparado às outras coisas, porque não era uma ênfase da igreja que eu cresci, foi o batismo no Espírito Santo, que veio acontecer só aos 15. Eu brinco, foi quando eu perdi o juízo e, graças a Deus, nunca mais voltei ao normal, né? Foi aquele marco profundo de Deus na minha vida, meu coração incendiou, e naquele momento eu decidi não apenas servir a Deus de todo o coração, mas dar a Ele o meu melhor, né? Viver não apenas com paixão e devoção à obra dele, mas à pessoa dele. Isso, somado a todo o entendimento e educação que eu tive, me permitiu fazer cedo boas escolhas. Eu decidi não só casar da forma correta, mas que eu disponibilizaria a minha família para que Deus botasse numa vitrine e inspirasse outros. Eu decidi andar em integridade diante de Deus e dizer, nós vamos levantar a mensagem de que não só é possível, com a graça de Deus, honrarmos ao Senhor, mas tornar isso contagiante. Então eu fiz escolhas que muitas vezes me deixavam perplexo, porque em 30 anos de pastorado, uma das frases que eu mais ouvi da boca de crentes, que entende não só a conversão, entende a justificação, sabem que de fato não há condenação para quem está em Cristo, mas que sempre diziam, como eu me arrependo de não ter me convertido antes. Me diziam, como eu me arrependo de tanta coisa errada que eu fiz. Sabiam que estavam mais do que perdoados, justificados, mas é como se estivessem dizendo, se pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar lá atrás e refazer as escolhas, eu mudaria isso, isso e aquilo. E durante anos, ouvindo essas pessoas, eu pensava, eu vivi uma vida sem arrependimento. Isso não me faz melhor do que ninguém, não fiz mais do que obrigação, por toda a luz e entendimento que eu tive. Mas depois de um tempo, eu parei de pensar e eu comecei a falar. Eu vivi uma vida sem arrependimento. Dizia isso para quem dizia que se arrependia de tanta coisa. Depois de um tempo, eu comecei a falar isso em público, no púlpito e pregando, né? Principalmente quando encorajava a moçada a fazer escolhas corretas, eu dizia, eu vivi uma vida sem arrependimentos. Mas na última década eu mudei essa frase. E eu tenho gastado tempo agora retificando. Eu digo às pessoas, eu tenho um grande arrependimento. Se eu pudesse entrar na tal da máquina do tempo hipotética, voltar lá atrás, eu queria ter entendido e levado mais a sério a mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então eu estou dizendo isso porque a minha oração é que você abra não só o seu ouvido, mas seu coração. Porque eu durante muito tempo não ouvia as pessoas que falavam a respeito do assunto. E eu oro que isso entre não só na sua mente, mas no seu coração. E eu quero declarar que esse é um ambiente de uma ação sobrenatural do Espírito Santo.
Será uma noite de iluminação, de revelação da palavra. Eu declaro que toda cegueira espiritual e humana vai cair por terra em nome de Jesus. Então vamos lá, Efésios capítulo 5, verso 29, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. O apóstolo Paulo estabelece um paralelo aqui na relação do marido e a esposa com a relação entre Cristo e a igreja. Ele diz que o marido deve amar a esposa, né, como Cristo amou a igreja, sacrificialmente. Ele diz que a esposa deve sujeição ao marido, como a igreja deve sujeição a Cristo. No verso 28, anterior ao que nós lemos, ele diz, quem ama a sua esposa, ama o próprio corpo. É depois dessa ideia de amar o corpo que ele entra com a declaração do verso 29. Ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Mas a relação aqui, né, quando você pensa no oposto do ódio, porque diz ao contrário, o que é o contrário do ódio? Não é só o amor que ele apresenta no verso anterior, mas ele fala da ideia de cuidado. Antes o alimenta e cuida dele. A ideia de cuidado do corpo é apresentada aqui para falar do que as pessoas fazem, numa perspectiva humana e natural. Mas o que chama a minha atenção é o fato de que o paralelo é aplicado em relação a Cristo. Ele diz como também Cristo faz com a igreja. Então, desde o capítulo 1 da Epístola aos Efésios, Paulo deixa claro que a igreja é o corpo de Cristo. E ele está dizendo que Cristo, ao cuidar da igreja, ele está dizendo que Cristo cuida do seu corpo. É lógico que a igreja é o corpo místico, espiritual de Cristo. Mas o que Cristo faz hoje com o seu corpo, que é a igreja, não é diferente do que ele fez com o seu corpo físico nos dias do seu ministério terreno. A mesma Bíblia que registra que Jesus teve fome, registra que ele se alimentava. Aliás, se alimentava da dieta do Mediterrâneo, que até hoje é considerada uma das dietas mais saudáveis do mundo. A mesma Bíblia que mostra que ele teve sede, também mostra que ele bebia água. E ensinava a respeito da água, usando ela como um paralelo de vida. A mesma Bíblia que nos comunica que Jesus teve sono e cansaço, também comunica que ele descansava e dormia. Não há ângulo ou perspectiva que você consiga olhar para Jesus e simplesmente supor a ideia de que ele não cuidasse do seu corpo. Então o que Jesus faz com a igreja hoje não é diferente do que ele fez. Aliás, eu quero deixar isso bem claro já no começo. Ao falar de cuidado do corpo, que é algo maior do que nutrição e alimentação, mas não o exclui, porque Paulo aborda isso já de cara, eu quero mexer hoje em várias áreas, tentando te apresentar o que a Bíblia diz. Um dia desse alguém falou para mim, entrou no assunto da modinha, falei, eu não costumo acompanhar modinha, mas eu costumo pregar o que a Bíblia diz. Falei, se você não enxergou isso lá, é um bom motivo para você sentar e ouvir, em vez de criticar. Né? Então eu quero compartilhar com você uma mensagem bíblica que vai falar de diversas áreas do cuidado. Só que em muitas delas, quando a gente toca no assunto, a pessoa que não está em ordem nela consegue fazer cara de paisagem. Se eu falo de quem não está dormindo ou descansando, às vezes o camarada que está em falta nessa área faz cara de paisagem. Ninguém sabe se ele está ou não. Quando a gente fala de alimentação correta, né, não apenas quantidade, mas qualidade, a pessoa pode fazer cara de paisagem, fingir que não é com ela. Quando a gente fala de sedentarismo, ela consegue. Mas em algum momento eu preciso tocar no assunto, para contar a minha história. Eu preciso tocar no assunto do sobrepeso. E aí, meu amigo, os gordinhos não tem como se esconder. Não dá para fazer cara de paisagem. Então, assim, eu só quero pedir um pouco de misericórdia, porque os crentes, a gente brinca que a sexta linguagem de amor é a zoação, é a esculhambação. E a gente tem que ter uma perspectiva correta. Quando José se revela aos seus irmãos lá no Egito, e manda eles avisar o pai que ele está vivo, você lembra qual foi o conselho que ele deu antes dos irmãos saírem de viagem? Ele disse assim, não briguem pelo caminho. Por que ele falou isso? Ele tinha certeza que o tempo ia fechar quando a turma saísse da presença dele. Um ia falar para o outro, a ideia foi tua, mas tu foi cúmplice, a confusão ia começar. Porque as pessoas se enroscam no passado. Elas querem achar responsáveis pelos erros. E José está dizendo, gente, não importa mais, o que passou, passou. A gente não precisa achar um culpado pelo que aconteceu. O que a gente precisa entender é que Deus abriu uma nova porta e oportunidade para a família. E o que importa é daqui para frente. Então, com isso em mente, eu quero dizer duas coisas. Primeiro, não vim aqui te julgar nem pelo seu passado, nem pelo seu presente. Eu vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Segundo,
eu quero pedir para vocês maneirarem no comportamento. Apesar que já me deixaram um pouquinho mais escuro aqui a luz, isso me evita acompanhar o quê? A interação. Porque tem hora que, dependendo do que eu estou falando, o marido cutuca a mulher. Pá! Toma, essa é para tu. Daqui a pouco ela devolve. Essa foi para você. Eu falo, gente, seja discreto, porque às vezes eu fico segurando o riso aqui, né? Mas quando chega a hora do gordinho, às vezes quem está do lado faz assim, ó, para todo mundo ver que está encarando. Eu falo, gente, não dá para ser discreto? Então, apesar de estar brincando, um dia desses um amigo me encontrou e ele, em nome dos gordinhos, falou, cara, você abandonou o movimento, renegou a causa, largou o sindicato, desertou, debandou, mudou de lado. Eu ria porque ele usava uma expressão atrás da outra. Mas ele falou, e sabe o que é pior? Falei, não. Ele falou assim, eu sei por que você não ouvia as mensagens de cuidar do corpo quando você era gordinho. Falei, agora você sabe tudo. Ele falou, não, cabeça de gordo é tudo igual. Ele falou, você mencionou uma pessoa em específico que te ajudou muito a entender o jejum, que foi a irmã Valnice Milhomes. Mas ela já pregava sobre cuidar do corpo e nessa outra área você não ouvia. Eu, no auge da obesidade, gente, eu pesei 153 quilos. Então, para quem já calcula em libras, estamos falando de umas 300. Aliás, eu tenho umas fotos dessa época. Essa aqui, acredite, ainda não estava no auge, estava chegando perto, 2005. Essa aqui já é a segunda fase. Eu já tinha emagrecido, estava com 126 quilos. Então, você tenta imaginar o resto. E eu guardei uma calça que eu não trouxe aqui, que agora eu tiro a foto com as duas pernas dentro de uma perna só da calça. E ela virou um troféu. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o cuidado do corpo. E a primeira questão, o primeiro ponto que eu quero abordar foi onde começou o processo. Kelly e eu recebemos uma amiga que é pastora na Itália, Rosela Infátio. A gente já tinha pregado lá em 2003, 2005, 2007, uma vez a cada 2 anos. Então eu imagino que isso aconteceu na virada para o início de 2008. E quando ela chegou em casa, eu estava no auge dos 153 quilos. E ela veio acompanhada de uma amiga, que era uma discípula, que também era médica. Quando ela entrou com a médica olhou o meu tamanho, ela regalou os olhos, e a linguagem corporal fala muito, né? E ela simplesmente desabafou. Ela, apesar de italiana, falava bem o português, disse, pastor do céu, cada vez que eu te encontro, o senhor está maior do que a última vez. Ela falou, desculpa, eu sou médica, eu não consigo não falar. E ela falou, o senhor tem feito check-up? Falei, tenho. Ela falou, quando foi o último? Falei, faz 2 meses. Ela falou, e aí? Falei, e aí que está tudo bem. Quando eu falei, e aí que está tudo bem, ela fez uma cara que não acreditava. Eu virei para a Kelly e falei, pega os exames, tipo, vamos esfregar na cara dela. Ela, não precisa pegar. Eu falei, só está fazendo cara que não está acreditando. Ela falou, pastor, desculpa, é difícil acreditar com esse tamanho, está tudo bem. Mas eu vou ficar com a sua palavra. Né? Ela, colesterol, triglicérides, né? Diabetes, açúcar no sangue, pressão. Eu falei, tudo bem. Ela falou, quem conduziu isso foi um cardiologista, checar? Eu falei, foi. Ela falou, eu estou curiosa para saber o que ele te disse no final. Eu falei, ele não estava muito feliz, não. E eu falei, desde a linguagem corporal, o rosto, a feição, a maneira de falar, ele pegou o envelope com os exames dentro, jogou aquilo na mesa que bateu no meu peito, jogou com força e falou assim, digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Eu falei, não era para com um peso desse, está com tudo tão bem. E eu dentro de mim, estou rindo e pensando, some de Deus. Que é o primeiro assunto que eu vou descer a marreta aqui, que eu chamo de espiritualização exagerada. Se você é daqueles que tem o hábito de anotar, esse é o nosso primeiro tópico, espiritualização exagerada. Já explico o que é isso. Mas não falei isso para o médico, nem para a italiana que está me ouvindo, mas que eu pensei. Aí ela olha para mim e fala assim, pastor, desculpa, eu vou discordar do seu cardiologista. A italiana falou. Ela disse, o senhor não está tendo sorte. Ela falou, o senhor só está ganhando tempo. E ela falou a frase que seria o início do processo. Não teria resultado imediato, mas seria o início do processo. Ela olha para mim e diz assim, lembre de uma coisa, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro o senhor gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando. E está gastando pra caramba. Ela falou, daqui a pouco essa fatura vai chegar e a conta vai chegar alto dentro de mim, está amarrado. Como se você pudesse sair por aí gastando cartão e depois amarrar a chegada da fatura. Gente, a Bíblia diz, tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Tudo é tudo. Não tem negócio.
Mas eu lembro que depois que ela foi embora, essa frase ficava martelando, não produziu nenhuma mudança, mas eu ficava pensativo sobre isso. Um ano depois, a conta começou a chegar. Minha pressão disparou, eu tive que começar a controlá-la com remédio. Então já estamos em 2009. Um ano depois, 2010, a diabetes chegou e chegou com força. Assustado com a combinação das duas coisas, eu simplesmente falei, tem que mudar de vida, preciso ter saúde. Então mudei radicalmente minha alimentação e durante aquele ano, 2010, período menor de um ano, eu perdi 27 quilos. Eu saí dos 153 estava até 126, que era a segunda foto da camisa verde. Quando chegou em 126, a diabetes sumiu, a pressão normalizou e eu malandramente parei de emagrecer. Porque eu pensei, objetivo alcançado. Voltei a ter saúde, em vez de pensar que ainda estava gastando o cartão, eu só pensei, problema resolvido. Ficaria assim por uns 3 anos a 3 anos e meio, e foi nessa fase 2 que eu chamo, que o Léo e a Vanessa me conheceram. Aliás, em 2013, o ano que a gente aproximou, foi quando Deus começou a bater com força em mim, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Por enquanto eu quero focar nessa correção, porque Deus começou a me fazer pensar sobre esse elemento da espiritualização exagerada. O que é espiritualização exagerada? A pessoa que não reconhece que o homem é mais do que matéria e também um ser espiritual está errado. Jesus, citando Deuteronômio 8, na tentação no deserto, diz para o diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está dizendo, o homem não é só matéria. Enquanto ser material, natural, ele precisa de um alimento natural para a subsistência. Mas ele também é um ser espiritual. E como ser espiritual, ele precisa do alimento espiritual, que é a palavra, para a sua subsistência. Então, quem não reconhece a parte espiritual está errando. Jesus diz em João 3,6, para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas ele não está dizendo que você é um ou outro. Ele está dizendo que você é tanto um quanto o outro. Quando você entrou nesse corpo, nesse mundo, entrou por meio de um corpo. Mas quando você se converteu, nasceu de novo, seu espírito que foi regenerado, ele vive dentro do corpo. Então você não é um ou outro, você é tanto um quanto o outro. Então uma pessoa que não reconhece a parte espiritual não vai conectar com Deus, não vai ter salvação, não vai viver o plano espiritual. Mas o problema é que alguns de nós, os crentes, a gente migra para o lado de cá e a gente passa meio que negar a parte natural em nome da espiritual. E isso tem trazido mais dano do que a gente imagina. Então, por exemplo, na sequência, na tentação do deserto, o diabo diz para Jesus, por que você não pula do pináculo do templo? E aí o diabo diz, está escrito. Está escrito é meio que o senhor quer falar de Bíblia? Vamos falar de Bíblia. E aí ele cita o Salmo 91. Ipsis literis, do jeito que está escrito. Ele não mudou nada. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, de maneira que você não tropece com o pé em pé. Então pode pular que o anjo segura. O que é que Jesus responde? Jesus diz, também está escrito. Aliás, isso nos mostra que quem explica a Bíblia é a própria Bíblia. E Jesus está dizendo para o diabo, alto lá. Ele diz, o que você está falando da Bíblia pode ser verdadeiro e está lá, mas a aplicação não concorda com o resto da Bíblia. E aí Jesus manda em Mateus 4,7, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então Jesus está negando que Deus prometeu proteger? De forma alguma. Mas ele está dizendo que isso não me dá o direito de não me proteger e pular de cima do pináculo do templo, ou de um prédio, de um viaduto, o que quer que seja. Porque a promessa de Deus de me proteger não me dá o direito de não me proteger. Deuteronômio 22,8. Deus diz, quando você construir uma casa com terraço, andar de cima, construa também um parapeito, para que você não se torne culpado do sangue se alguém cair de lá. Mas Deus, o Senhor não protege? Deus diz, eu protejo. Isso não quer dizer que vocês não têm que se proteger. Faz parapeito. Quem está entendendo? Salmo 127,1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia não está dizendo que porque Deus guarda a cidade não precisa de sentinela. O cara está dizendo ao contrário. Não é porque a gente pôs sentinela que a gente não confia em Deus. Então não precisa ser um ou outro. Pode ser uma combinação de tanto um quanto o outro. Dá para entender isso? Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 5,23, diz, não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo tinha um ministério de cura poderoso e inquestionável, nem ofereceu orar por Timóteo. Entendia sobre fé e oração como poucos, ensinou sobre isso como poucos, não mandou Timóteo orar sobre o assunto. E não estou dizendo que a gente não deva orar por isso e nem ministrar uns aos outros. Mas ele está dizendo, Timóteo, se você for inteligente,
e fizer ajustes na sua alimentação, e souber usufruir de propriedades terapêuticas nos alimentos que o próprio Criador ofereceu, você resolve o seu problema de saúde. Aliás, Hipócrates, pai da medicina, já dizia muito tempo atrás: seja que o seu alimento seja o seu remédio seja o seu alimento. Hoje a ciência está assim colocando uma evidência como nunca antes a questão do intestino. Ele está sendo chamado de o segundo cérebro. A maior parte da sua produção hormonal ela acontece a partir do intestino, mas a sua imunidade é garantida a partir dele. Significa o quê? Que uma alimentação errada, além dos danos diretos que ela produz por aquilo que de ruim você pode comer, ela pode desequilibrar completamente a sua saúde em várias outras áreas. E Paulo está dando uma orientação prática a Timóteo. Em outras palavras, está dizendo: não precisa espiritualizar questões de saúde. Você pode ter saúde arrumando sua alimentação. Quem está entendendo? Não estou negando que Deus cure, de forma alguma. Só costuma exagerar nessa espiritualização quem sabe o que Deus pode fazer. Quem não confia e não acredita, normalmente não vai pular de lá. Vai tentar se garantir sozinho aqui. Agora, a maior parte do problema de quem exagera na espiritualização é nossa, de quem vê e experimenta milagres. Kelly e eu estamos casados há 28 anos. Na nossa primeira mudança, que eu imagino que aconteceu com 1 ano de casado, quando venceu o contrato de aluguel, eu machuquei minhas costas carregando algo pesado demais. O resultado: 2 hérnias de disco que me mantiveram 15 dias numa cama sem conseguir levantar. Me fizeram implorar para o ortopedista da igreja que me atendia para me dar morfina, para você ter ideia do nível de sofrimento. Com 1 mês depois do ocorrido, ele me aborda e diz: pastor, depois de fazer e refazer todos os exames, consultar vários especialistas, eu preciso te dar uma notícia: nem cirurgia resolve o seu problema. Ele me diz: ou o senhor me aparece com uma dessas histórias que conta no púlpito, ou o senhor vai ter problema de mobilidade o resto da vida. Eu olhei para ele há 27 anos atrás e falei: o senhor não só vai ter a história que eu conto no púlpito, o senhor vai ser minha testemunha. 6 meses depois eu estava completamente curado. Não estou negando que Deus faz. Aliás, em outras 2 situações diferentes depois dessa, eu tive problemas sérios na coluna parecidos com o primeiro. Nas outras 2 não era um peso que eu peguei para carregar numa mudança, era o peso que eu estava carregando no meu corpo. Na terceira vez que Deus me curou, o Espírito Santo falou comigo assim: eu não vou suspender para sempre as leis da natureza em seu favor. Eu entendi que ele está dizendo: se você acha que eu vou viver quebrando o seu galho o tempo todo, quando você mesmo não cuida de você, você está enganado. Então essas coisas foram me trazendo o choque de uma mentalidade que nós precisamos mudar, gente. Em João 11:39, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus dá uma ordem, um imperativo: tirai a pedra. Eu lembro de, desde garoto, ouvir meu pai citar esse texto. Ele dizia: ressuscitar morto, que só Deus pode fazer, a gente tem que esperar que ele faça. A rolar pedra, que qualquer um de nós pode fazer, não faz questão nenhuma de fazer no nosso lugar. Eu nunca vi meu pai aplicar esse texto em relação à saúde, ao cuidado do corpo. Mas em várias outras áreas, aliás, essa frase, espiritualização exagerada, que eu uso, era dele. Ele dizia: a gente pode ser um pouquinho mais pragmático e não precisa espiritualizar demais. Gente, nós precisamos jogar fora uma mentalidade equivocada de fatalismo, de que tudo acontece porque Deus quer. Como eu disse, a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem hora que nós estamos colhendo o resultado de escolhas, mas o crente está lá dizendo: Deus tem um propósito. Deuteronômio 30:15, depois no 19, Deus diz: eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E diz: escolhe certo. Ele está quase dizendo hashtag escolhe vida, escolhe direito, porque ele está dizendo: sua escolha vai te levar para um resultado que não sou eu que estou determinando, é você mesmo. Atos 27, de 9 a 11, você vê Paulo, depois de ter apelado a César para ser julgado em Roma, agora está sendo transportado com prisioneiros no navio que ele está. Quando eles estão aportados em Creta, tem uma discussão lá. O lugar não é apropriado para passar o inverno, mas a navegação também pode ser perigosa. Então eles estão tentando descobrir o que é pior, ficar ou sair. Paulo levanta e dá um conselho. Atos 27, de 9 a 11, está lá registrado. Ele diz: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano para o navio, para a carga e até para as nossas vidas. Só que a Bíblia diz que o centurião dava mais ouvidos ao piloto e ao dono do navio do que a Paulo. Qual foi o resultado? Um naufrágio. Mas antes de naufragar, Paulo levanta para fazer um dos papéis da esposa no casamento. Todo marido sabe que quando não ouve o conselho da esposa, há uma grande probabilidade da história terminar como? Com ela dizendo: eu falei.
Eu te disse. Eu avisei. A minha esposa desenvolveu uma habilidade telepática. Ela falava sem abrir a boca. Ela só me olhava e eu escutava a voz dela na minha cabeça. Eu falei. Eu nem podia dizer o que é que você está falando, porque ela não estava falando nada, mas ela estava. Agora, por que eu estou dizendo isso? Atos 27, 21, Paulo vai fazer isso. Senhores, era preciso terem me atendido e não sair de Creta para evitar esse dano e perda. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente as pessoas dizem, não, esse naufrágio contribuiu para que a ilha de Creta fosse evangelizada. É verdade, Paulo pregou o evangelho, curou os enfermos, foi um avivamento na ilha. Mas você honestamente acredita que Deus não conseguiria evangelizar essa ilha de nenhum outro modo? O mesmo Paulo que vai ser usado por Deus lá, dá uma advertência, é melhor não sair. Depois que ninguém ouviu, ele vai dar o recado, tinha que ter ouvido para evitar esse dano e perda. Ele está dizendo, toda essa carga perdida, o navio que vai perder, não precisava ter se perdido. Era só ter ouvido uma advertência divina. Apesar de Deus sempre tentar tirar lucro até de situações que eu e você criamos, ele faz questão de não se responsabilizar por ela e dizer, vocês podiam ter evitado. Então tem muito matrimônio com problema, porque não ouviram advertências de como conduzir a vida matrimonial. Tem muita gente com problema financeiro porque não ouviu as advertências bíblicas, não só dos princípios de gestão e boa administração, como até de fidelidade a Deus. Só que depois que o cara está na pior, Deus tem um propósito. Eu, depois de 30 anos de pastorado, eu não aguento mais ouvir essa frase. E eu não estou negando que Deus tenha propósito, gente, mas nós estamos jogando na conta dele o que não cabe a ele. Por que eu estou dizendo isso? Muito dano e perda na área da saúde poderia ser evitado. E aqueles de vocês que estão mais novos, vocês estão na fase que os médicos chamam do health span, o intervalo de saúde, que começa perto dos 20 e vai até perto dos 40. É quando a conta do cartão que você está usando não chegou. Então os outros falam, você, a conta não chegou. Mas o problema, quando chega, você vai pagar por algo que poderia ser evitado. E a maioria só para levar isso a sério quando o negócio já está bagunçado, esculhambado. Então nós podemos evitar essas coisas. Paulo escreve aos Coríntios e diz, essa é a razão pela qual há no meio de vocês muitos fracos, doentes e que já dormem, que já morreram. Do que ele está falando? Ele está dizendo, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está falando de perdas desnecessárias na área da saúde. E se a gente não mudar a mentalidade, nós vamos viver algo trágico. Segunda coisa que eu quero falar, diz respeito a uma escolha que todos nós precisamos fazer, que é viver para cumprir o propósito. 2013, acho que foi na minha primeira ida a Lagoinha, em Belo Horizonte, eu já estava me achando magro, comparado com os 153 quilos, mas hoje, quando eu olho as fotos, eu digo, não era realmente magro, mas na minha cabeça eu já estava. Mas eu ainda continuava apanhando dos amigos que se preocupavam. Um deles me aborda um dia e diz, Subirá, pelo amor de Deus, você tem que se cuidar. Você recebeu de Deus algo especial, nós não podemos te perder. Você é patrimônio do corpo de Cristo. E eu, na minha implicância, digo, pronto, agora tem um Unesco espiritual tombando quem é patrimônio do corpo de Cristo. Eu não conseguia ver aquilo como carinho, como zelo, como preocupação. Para mim era pegação no pé. Ou uma perspectiva egoísta e interesseira. Ele está pensando no meu dom, não em mim. E para cortar o assunto, já direto, mandei um texto bíblico fora do contexto. Falei para ele, para mim o morrer é lucro. Partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E achei que a conversa ia acabar aí. Mas tomei-lhe uma invertida na hora. Ele olha para mim e fala assim, e se você der a sorte de morrer? Falei, como é que é? Ele falou, Subirá, você acha que o disjuntor desliga, só a cabeça tomba, cai, seu espírito foi, está com Jesus, está resolvido? Falei, a maioria dos que não se cuida que nem você não dá essa sorte. Eu estou falando de estatística, é só isso aí avaliar. A maioria vai sofrer numa cama, vai dar trabalho para a família, e de repente, pela primeira vez, alguém me assustou. Porque um médico, um tempo antes, tentou me assustar e não conseguiu. Ele olha para mim e fala assim, você conhece alguém do seu peso, que tenha pelo menos 70 anos de idade? Pensei. A gente não achava ninguém. Nem na família, nos vizinhos, nas igrejas, nada. Eu falei, não consigo lembrar. Ele falou, você não consegue porque não tem. Eu falei, emagrece? Ele falou, não, morre antes. E, gente, estamos falando de estatística, tá? Não é brincadeira. Mas você acha que ele me assustou? Eu, na hora, pensei, partir estar com Cristo é muito melhor. Ele não me assustou. Mas quando esse outro fala, peraí, não quer dizer que você vai conseguir partir
e ainda vai estragar a sua vida aqui. Pela primeira vez alguém conseguiu me assustar. O pior é que ele continuou batendo sem dó. E aí ele mexeu com meus brilhos aquele dia. Ele falou, além de que é muito covarde da sua parte essa declaração, é melhor para você e sua mulher e os seus filhos que você não terminou de criar. E o propósito que Deus te confiou, você simplesmente vira as costas para isso tudo. Eu não podia nem falar nada, era eu que tinha aberto o diálogo e o assunto. E aí ele olha para mim e ele fala assim, e para um ensinador de Bíblia que nem você, parece que você realmente não entendeu Filipenses 1. Eu não sei o que me ofendeu mais, me chamar de covarde ou dizer que eu não tinha entendido Filipenses 1. Eu penso, não tem que entender. Paulo diz, o morrer é lucro, partir estar com Cristo é melhor. Mas fui dar uma lidinha só para ter munição, para voltar a bater nele. E aí quando eu vou para Filipenses 1, pela primeira vez eu vi que Paulo estava falando o oposto. No verso 23, se não me engano, ele diz assim, eu estou em aperto. Algumas traduções dizem dividido. Ele diz, de um lado eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por outro eu sei que se eu ficar mais tempo, eu vou dar mais fruto entre vocês. Então Paulo diz, quer saber? Entre um e outro já escolhi. Eu escolho ficar. O que é que Paulo está dizendo? Que o céu pode esperar. Meu querido, você tem literalmente todo o tempo do mundo, a eternidade toda, para usufruir Deus e o céu. Mas você só tem uma pequena janela de tempo nessa existência para cumprir o propósito, que é enquanto você está aqui agora. O céu está lá, pro resto da vida, não tem fim. Mas você só tem uma oportunidade de tempo agora. Como é que em nome daquilo que você pode usufruir para sempre, você vai negligenciar a oportunidade de trabalhar aqui e agora? E de repente eu entendi isso. A gente tem que escolher o que Paulo escolheu. Eu gostaria que você virasse para alguém ao seu lado e falasse para ele, viva para cumprir o propósito. Você não conhece, faz cara de paisagem, finge que é amigo. Se puder, vira para outro vizinho para ele não ficar triste que você não escolheu ele. E fale para ele também, viva para cumprir o propósito. Naquele ano, eu comecei falando que foi a primeira vez que eu tive com o Léo. Não era a minha primeira vez na Lagoinha, mas tinha estado uma vez só lá muito tempo antes. Eu tive uma segunda conversa que mexeu comigo, como a continuação dessa primeira. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com o pastor Gustavo, marido da Ana, quando nos apresentaram, ele, já no meio do caminho, ele olha para mim e fala assim, você já ouviu falar de um avivalista escocês chamado Robert Murray McCheyne? Falei, já ouvi falar do McCheyne. Conhece as frases dele? Falei, algumas, citei uma delas no meu último livro, era o último da época, o de todo o coração. E ele olha para mim e fala, mas você conhece a frase mais célebre? Eu falei, a mais famosa, não tenho certeza se conhece. Ele falou, se não sabe, não conhece. Ele falou assim, a mais célebre ele proferiu no leito de morte. Um dos ministérios que mais chacoalhou a Escócia em toda a sua história. Morreu aos 29 anos. Não chegou aos 30. E no leito de morte, ele diz, abre aspas, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso levar a mensagem. Deus me deu duas coisas, a mensagem e o cavalo. Então na época não tinha os meios de comunicação de hoje. Como é que os mensageiros levavam a mensagem em longas distâncias? A cavalo. Mas ele está dizendo, eu matei o cavalo. Ele falava da sua saúde e das condições do seu corpo. E diz, eu não sirvo mais para levar a mensagem. E essas coisas começaram a mexer profundamente comigo. Em terceiro e último lugar, no final do ano. Isso aconteceu no mês de novembro. Aí eu levei a pancada final. Nas minhas andanças pelo Brasil, mas principalmente na Europa, me perguntavam muito se eu conhecia um pastor lá do Brasil chamado Paulo Canuto. Isso foi me deixando curioso. De tanto que me perguntavam, eu dizia, eu quero conhecer o cara. E eu descobri que em novembro de 2013 a gente ia falar na mesma conferência, e na abertura, na noite, eu preguei, mas ele já estava lá. Fizeram uma janta na igreja mesmo para a gente. Hoje já não como depois de culto, mas na época não só comia muito e errado. E eu lembro que apesar de ser o horário errado, até que a comida, comparada ao que se servia nas igrejas, não era tão esculhambada, era até que relativamente mais saudável. Mas ele foi quem fez o menor pratinho. E quando eu vi o prato pequenininho dele, só para puxar conversa, eu não queria falar disso, eu queria mudar de assunto, era só o quebra-gelo, aquela abordagem para me apresentar. Eu fiz o comentário, está se cuidando. Meu prato era uma montanha, eu com quase 130 quilos, é lógico que eu não queria falar daquilo.
Mas quando eu falei, está se cuidando, não deu tempo de eu mudar o assunto. Ele já mandou, quantos anos você tem? Pensei, deu ruim. Porque quando alguém com mais de 60 anos pergunta sua idade, ele vai dar sermão em você, pode ter certeza disso. Ele falou, quantos anos você tem? Então estou falando de 10 anos e alguns meses atrás. Eu respondi para ele, 41. E ele fala assim para mim, estou perguntando sua idade, porque quando eu tinha 44, ele falou, eu achei que você estava perto dos 40, eu morri. Eu falei, você o quê? Eu pensei, eu não ouvi direito. Ele falou, eu morri. Eu falei, como assim morreu? Eu morri. Eu tenho um atestado, né, de óbito. A mulher corrigiu ele, falou, não, você tem o laudo médico da sua morte. O óbito sairia só se fosse para o ML. Ele falou, bom, eu tenho um documento. E ela, Eva, apresentou a esposa, é minha testemunha. Ela que me levou para o hospital. Eu fiquei curioso, comecei a fazer pergunta, né? Todo dia que você conversa com alguém que já morreu. Eu já conheci vários, eu sempre faço perguntas. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Aí ele diz assim, pastor, meu corpo entrou em falência. Os médicos me reanimaram 4 vezes. Nas 4 primeiro eu voltei. Na 5ª tentativa, eu já não voltei. Eu falei, como você sabe que não voltou? Ele falou, porque eu me vi saindo do meu corpo, que estava na maca, em espírito. Eu estou em pé do lado de fora e tudo o que acontece na sala, a partir daquele momento, eu assisti de fora do meu corpo. Ele falou, minha versão bate nos mínimos detalhes, com a do médico da minha esposa. Ele falou, eu vi que horas eram no relógio da parede, quando ele assinou o laudo, e está exatamente lá o que eu vi. Eu vi o que ele falou quando tirou a aliança do meu dedo e entregou para minha esposa. Eu falei, e aí? Ele falou, e aí, que enquanto eu estou em pé assistindo aquilo, Jesus apareceu atrás de mim. Eu falei, penso numa presença que não precisa de anúncio. É uma glória inconfundível. Ele diz, eu não sentia permissão para virar e encarar, mas eu sabia que era ele atrás de mim, antes dele falar comigo. E ele diz que Jesus sussurrou no ouvido dele a seguinte frase, você é um suicida. Eu estremeci de uma forma que eu não consigo te explicar. Eu sabia para onde ia essa conversa. O Senhor falou para ele, eu tinha um plano extraordinário para a sua vida. Mas você conseguiu abortá-lo, porque nunca cuidou do seu corpo. Quando ele usou essa frase, nunca cuidou do corpo, eu falei, para, você era gordo? Tipo, vamos falar rasgado comigo? E ele falou, não, pastor, mas eu não cuidava de área nenhuma. Ele falou, não dormia. Toda noite era uma vigília. Ele falou, dormia de 2 a 3 horas para buscar a Deus e tinha experiências extraordinárias. Viajava a pregar sem me dar descanso, mas não me alimentava direito, jejuava sem sabedoria para entrar e para sair. E ele falou, meu corpo não aguentou. Eu larguei a interjeição de espanto dos nossos amigos carioca. Caraca! E quando eu falei caraca, ele falou, calma que fica pior. Ele falou, subirá. Jesus me deu uma visão do que seria o meu velório. O velório do dia seguinte, que nunca aconteceu, ele falou, eu assisti. Ele me mostrou em visão. E ele falou, eu carrego isso na memória, como se fosse um lugar onde eu estive presente. Ele falou, eu vi meu corpo arrumado no caixão, as flores, amigos, familiares chorando, aquele ambiente velório que você como pastor conhece bem. Ele falou, alguém apontava a mão, né, os dedos todos assim, a mão inteira na direção do meu corpo e dizia assim, mas o Paulo era uma bênção. Por que será que Deus recolheu ele tão cedo? E Jesus continuava falando no ouvido dele e diz, além de abortar o meu plano para a sua vida, você faz com que eu seja julgado. Jesus diz, eu não te recolhi coisa nenhuma, foi você que se matou. Mas agora eu sou julgado pela sua negligência. Eu sou profundamente grato a Deus por essa conversa. Eu levantei daquela mesa e falei para Deus, nunca mais o Senhor vai chamar minha atenção de novo sobre isso. Eu falei, nunca mais o Senhor me chama a atenção sobre isso. Eu falei para ele, nós dois sabemos que eu também não mudo da noite para o dia. Porque Romanos 12, o capítulo da transformação, diz que você precisamos nos transformar pela renovação da mente. Ninguém muda comportamento sem mudar valores. Falei para Deus, não é que eu não vou mudar nada, mas transformação significativa não pode ser rápido. Eu falei, eu preciso de pelo menos 1 ano para arrancada. Mas que nunca mais o Senhor vai me corrigir de novo. Eu lhe garanto e eu me comprometo. Então, a partir disso, eu mergulharia na Bíblia. Eu não sei dizer quantas vezes eu li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, só procurando as coisas ligadas ao que eu estou falando hoje para vocês. Porque a maioria de nós tem a mentalidade fatalista. Em 30 anos de pastorado, talvez a frase que eu mais ouvi em velório, da boca de crente e não crente, é alguém se dirigindo ao finado, a quem partiu, e dizendo, pois é, quando chega a hora, não há nada que possa ser feito. Como se todo mundo tivesse programado o dia, a hora e o minuto de partir.
e Deus fosse o grande responsável pela chamada de cada um. Isso nos levaria aonde? A uma incoerência com Deuteronômio 22:8 que eu citei no início. Deus falou, constrói o parapeito se tiver terraço, para você não ser culpado do sangue se alguém cair. Deus está dizendo, se alguém cair e morrer, a culpa é sua, não é minha. Deus está dizendo, não fui eu que recolhi, foi você que negligenciou o muro de proteção. Então por que nós jogamos tudo na conta de Deus? Então alguém tirou a própria vida, é porque era a hora de partir, a maneira, e ele não tem nenhuma responsabilidade. A camarada atravessa a avenida olhando para o celular, distraído, atropelado e morre, é porque Deus queria. Gente, está na hora da gente acordar e chamar a responsabilidade para nós mesmos. Por que nós estamos jogando em Deus o que deveria ser nosso? Eclesiastes 7:17 diz assim, não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo. Está falando de comportamento. Aí vem a pergunta, por que você morreria antes da sua hora? Então Deus está dizendo que alguém pode morrer antes da hora. Então duas coisas se presumem aqui, a gente não precisa nem de uma exegese profunda, que é a expressão que a gente usa nas aulas de teologia para falar de interpretação bíblica. É só aplicar lógica simples. Primeiro, tem uma hora certa. E essa hora certa não é a hora marcada individual, é algo genérico, é o plano de Deus para todo mundo, para a humanidade. Assim como a Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, a salvação é um plano genérico para todo mundo. O que é que nós podemos saber do que a Bíblia fala sobre essa hora certa? Jó 5:26 diz assim, em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Qual é o tempo certo de colher o trigo? Não é quando ele está verde, é quando está maduro. E qual é o tempo certo de nós sermos colhidos? Quando nós estamos maduros para ser colhidos? Robusta velhice. Não só velhice, robusta velhice. Velhice significa mais anos de vida, mas robusta velhice é mais vida em nossos anos. Porque alguns de nós hoje não queremos nem ouvir sobre viver mais. Eu fiz uma pequena ponta de participação no livro do médico que mais me ajudou nesse processo na última década, tanto a entender como implementar essas mudanças, foi o Dr. Aldrin Marsh. Fiz uma participação como coautor. O título do livro dele, Rumo aos 120 anos. Ele tem falado em muitas conferências comigo sobre o assunto. Quando ele fala, quero abençoar você com 120 anos. Tem gente que pensa, mas tem gente que fala, misericórdia. Um dia desse, um falou assim, está amarrado. Mas por que o cara pensa isso? Porque ele pensa, se está ruim aos 40, com 120, está pelo menos 3 vezes pior. Então, para essas pessoas viver mais é castigo. Porque ele não tem perspectiva de uma velhice saudável. Agora, Deus está dizendo que é uma hora ideal, mas que alguém pode morrer antes. Se pode morrer antes, essa hora que é ideal não é inflexível, gente. Aliás, há textos que falam de antecipar e há textos que falam de postecipar, de adiar. Por exemplo, Paulo diz aos Efésios, honra teu pai e tua mãe para que tu te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Há vários princípios e mandamentos se aplicados aumentam os nossos dias, há outros que encurtam. Então o que é que a Bíblia diz sobre a hora certa? Em primeiro lugar, não há nada que aponte Deus determinando a hora de todo mundo partir. Você não acha isso em lugar nenhum. A única vez que você acha isso no âmbito personalizado, não coletivo, é quando Deus envia o profeta Isaías para falar com Ezequias. E Deus diz para ele, põe em ordem sua casa, você vai morrer, não vai viver. Aí Deus está dizendo, acabou. Nesse único exemplo que você tem Deus dizendo, seu tempo deu, e algo interessante, se o médico te desengana, você pode correr para Deus. Porque a última palavra na nossa vida não é da medicina, é de Deus. E esperava um amém melhor. Se o médico te desengana, você pode correr para Deus, mas se Deus te desengana, você corre para quem? Foi Deus que falou para ele, perdeu, vai morrer, bota a sua casa em ordem. Para quem que você corre? A Deus. A Bíblia diz que ele vira para a parede, ele ora, ele chora, ele clama. E o profeta Isaías nem foi muito longe. Deus diz para ele, volta e diga a Ezequias, príncipe do meu povo. Vi as suas lágrimas, ouvi as suas orações. Estou te dando um bônus, mais 15 anos de vida. Então até quando Deus diz chegou a hora, dá para aumentar? O que dizer quando ele nem falou? Quem está entendendo? Gente, eu fiz questão de dizer que eu fiquei lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu não sei dizer quantas vezes nessa última década. E nós criamos dogmas, paradigmas, sofismas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia fala sobre o tempo da nossa existência. Nós temos uma grande influência.
E isso envolve não só a prática de quais princípios espirituais vamos obedecer ou desobedecer, mas se cuidamos ou não do nosso corpo. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, em terceiro e último lugar, para a gente terminar, e eu esqueci que a hora que eu comecei, significa que o tempo terminar está relativo também. Quais são, quando falamos de cuidado, as áreas de cuidado? Esse é o meu terceiro e último tópico. Eu quero só falar rapidinho de algo e depois a gente volta na outra tela. O Dr. Aldrin está comigo, eu peço para ele dar uma aula como médico sobre estresse. Estresse foi algo que Deus criou para te proteger, para me proteger, faz parte dos recursos de sobrevivência que o nosso corpo tem. Então, por exemplo, quando você está diante do perigo, seu corpo vai gerar uma descarga de adrenalina em você. Qual o propósito dela? Te dar condições, além do normal, de tomar uma decisão, normalmente é uma de duas: lutar ou fugir. Então, por exemplo, se um pitbull vier, é mais sábio você fugir do que lutar. Aliás, eu lembro quando criança, eu fui convencido pelos amigos um dia a matar a aula, como a turma dizia. O grupo diminuiu quando viu o tamanho do muro que tinha que pular, sobrou 3. Na verdade, tinha um pouco mais. Quando alguém lembrou que do outro lado do muro a gente ia ter que atravessar um terreno que uma construtora tinha comprado, cercado e botado um zelador para cuidar, que tinha um cachorro, a maior parte do grupo desistiu. E aí sobrou 2 e eu era o terceiro no grupo. Nunca tinha feito aquilo e a turma, quem é homem vai. E aquele negócio você pensando, o que eu tenho que provar para os outros? Mas eu lembro que a gente olhou, não viu zelador lugar nenhum, cachorro lugar nenhum, olhava a distância da cerca, dizia, dá tempo. Gente, a hora que nós pulamos, parece polícia aqui nos Estados Unidos que brota do chão. Principalmente quando você está dirigindo acima da velocidade. Eu sei, eu ouço as histórias, então é melhor você não correr. A hora que eu pulei junto com os amigos, eu só ouvi a voz do zelador do terreno, que eu nem sei onde estava. Isca Lobo, Lobo era o nome do cachorro. Isca! E bateu o desespero. Daqui a pouco a gente vê aquele cachorro, era um pastor alemão, que ele veio numa disparada na nossa direção. Os 2 viraram antes de mim para correr para o muro. Quando voltaram, para tentar voltar para a escola, eu vi o cachorro virou na direção deles. Eu pensei, pode ser que dê tempo, pode ser que não, mas de qualquer forma o cachorro está distraído. Eu corri para o outro lado, que era a direção maior, que era a cerca. Então, quando o cachorro chegou, o segundo deles estava terminando de subir, não conseguiu nem pegar o pé. Nessa ele vira e vem na minha direção. Eu tinha ganhado tempo, mas aquele cachorro corria muito. E eu pensei, eu chego na cerca primeiro, mas não dá tempo de puxar arame farpado para passar, o cachorro ia me alcançar. A cerca era mais ou menos da altura do meu peito, até hoje eu não sei o que eu fiz. Eu pulei de peixinho por cima daquela cerca. Eu viraria a partir daquilo campeão da altura de mergulho nas disputas de acampamento da igreja. Os caras botaram na piscina, ia subindo a vara, eu era o que pular mais alto. A turma dizia, como você consegue isso? Eu falei, aprendi no desespero. Eu corri com as 2 quadras, que nem um doido, achando que o cachorro tinha passado a cerca. Uma hora eu tive coragem de olhar para trás, que eu vi que não tinha. Aí parei. Quando parei, toda a energia, força que eu tinha, que tinha me feito virar um guerreiro que eu não conhecia, sumiu. E agora minhas pernas estão amolecendo que eu não consigo mais andar. Aí eu ficava pensando, como eu consegui pular e correr e agora eu não consigo andar? Por quê? O seu corpo, com a descarga de adrenalina e do estresse, ele altera entre simpático, parasimpático, não vou entrar em detalhe técnico, mas ele tem que te dar a carga, resolvido o problema, você precisa voltar ao normal. Ou seja, o estresse deveria ser uma situação. O problema é que muitos de nós passamos a viver e fazer dele uma condição. E o que era para nos proteger, está nos matando. Nós temos na nossa escola um curso inteiro que o Dr. Aldrin gravou. E eu quero te encorajar. Isso deve te custar mais ou menos em torno de uns $6. Vale a pena você fazer o curso. São horas de aula e ensino sobre isso. Na sequência, a gente costuma falar sobre alimentação e água. E eu quero gastar um tempinho falando de alimentação, porque foi a primeira área que eu precisei entender. Gente, a relação com a comida não afeta só a saúde. Eu e você precisamos entender uma perspectiva de como a relação com a comida afeta a vida espiritual. Para começo de conversa. Porque pensa numa área que o crente baixa a guarda, é essa. Eu era garoto, eu lembro de minha mãe voltando do médico indignada, porque o médico que não era crente deu sermão na esposa do pastor.
Ele falou, vocês crentes não fumam e não bebem, mas come que é um negócio. Pensa uma área que a gente parece olhar e acreditar que não existe nenhum tipo de problema. E tem pastor e líder ganhando guerra contra principado e potestade e perdendo para um brigadeiro. Você riu, eu fico com vontade de chorar. Onde foi a primeira área que o ser humano caiu e tropeçou lá no Éden? Qual foi a primeira área de queda e tentação? A essência da tentação não era comida, mas a embalagem vendida era comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura? Um prato de comida. Porque Israel, que foi liberto da escravidão do Egito, com mão forte, sinais, prodígios e milagres da parte de Deus, tem saudade do Egito, de voltar para o lugar que deu uma trabalheira para Deus tirar. Saudade da comida. Qual foi a primeira área de tentação do diabo em relação a Jesus no deserto? Transforma as pedras em pães. O último Adão, diferente do primeiro, não ia sucumbir, mas o diabo atacar exatamente na mesma área, tem que revelar alguma coisa para mim e para você. Paulo escreve aos Filipenses, uma igreja exemplar da Macedônia, quase não tem correção na epístola. A maior parte do tempo é só elogio, mas ainda assim, para esses crentes exemplares, ele vai dizer no capítulo 3, no verso 19, sobre alguns cujo Deus é o ventre. Ele está dizendo, muitos de vocês, o Deus que você vive para servir, para agradar, para cultuar, está no seu bucho. E desculpe falar dessa forma, foi a maneira como Deus precisou me acordar e chacoalhar. Que pensa num cara que já comeu para a vida inteira. Gente, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo faz uma pergunta. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, o qual tendes da parte de Deus, que habita em vós, e que não sois de vós mesmos. Paulo está dizendo, você não é seu. Traduzindo, você não é seu dono. Então deixa eu explicar isso para você. Você não é dono nem do seu nariz. Por que que eu e você não somos nossos donos? O verso seguinte, o 20, começa com a conjunção explicativa. Por quê? É uma palavra de ligação entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão que se chega. Porque vocês foram comprados por preço. Fostes comprados por preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o vosso corpo. O que é glorificar a Deus com o corpo? É só a dança no louvor e adoração? Não. Se você olhar os versos anteriores, no 18, eu citei o 19 e o 20, Paulo está batendo na imoralidade. Então ele fala de um culto com o corpo, que é um culto de santidade. E outros falaram, está dizendo, você não tem o direito de pegar o seu corpo, botá-lo na lama da imoralidade, porque o corpo não é seu, é de Deus. Então quando eu mantenho o meu corpo longe da imoralidade, estou glorificando a Deus com o uso correto. Agora, Paulo só está falando de moralidade? Não, se você voltar alguns versículos antes, no 13, você vai ver ele dizendo que Deus criou os alimentos para o estômago e o estômago para os alimentos. Então a pergunta a ser feita é, existe algo que eu e você deveríamos considerar sobre glorificar Deus com o corpo que envolve a alimentação? Sim. Paulo, na mesma epístola aos Coríntios, vai dizer no capítulo 10 e no verso 31, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aí de repente eu chego a um choque. Eu digo, peraí, aos 15 anos de idade, eu decidi que esse corpo nunca conheceria imoralidade, que eu ia honrar o Deus que era o dono dele. E eu vivia a minha vida mantendo o corpo longe da imoralidade. Mas de repente eu descubro que eu nunca glorifiquei a Deus com a minha forma de comer e de beber. Eu não estou dizendo que não valeu a pena manter o corpo longe da imoralidade. Mas a pergunta é, por que a gente aplica a mesma declaração bíblica para uma coisa e finge que não fala nada na outra? A gente precisa repensar a relação com a comida. Comida não é só fonte de nutrição, gente. Também é fonte de prazer. Senão Deus não tinha nos dado paladar. E alguns de nós temos superpoderes no paladar. Vamos falar sério. Aliás, há inúmeros textos que falam da comida como fonte de prazer e a gente exaltando a Deus. Deuteronômio 8:10. Deus falando para aquela geração que ia entrar em Canaã, vocês comerão, se fartarão, louvarão o nome do Senhor seu Deus. Tem comida que eu agradeço a Deus antes e depois de comer de tão boa que é. Quando Neemias diz, a alegria do Senhor é a vossa força, era uma convocação para banquete. A gente celebra, não só pessoas, mas toda a festa, desde os primórdios da humanidade, envolve comida. Existem alguns prazeres que Deus nos deu, que são lícitos, mas que têm que ser apreciados com moderação, como qualquer outro.
Dormir é um cuidado necessário ao corpo. Uma pessoa que dorme demais, não levanta a cama para trabalhar, a Bíblia vai chamar de preguiça. Tem limites que não podem ser cruzados. O sexo é uma bênção de Deus para o casal casado. Casal cristão, do jeito bíblico, marido e mulher, tudo aquilo que hoje em dia, antigamente a gente falava, não precisava explicar, hoje tem que explicar. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, que cada homem tem a sua própria esposa, cada mulher o seu próprio esposo, por quê? Qualquer prática sexual fora do casamento, Paulo define como imoralidade. Ah, pastor, mas então entre marido e mulher, dentro de 4 paredes, vale tudo? Também não. Hebreus capítulo 3, verso 4 diz, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, número 1, e número 2, o leito sem mácula. E diz, porque Deus julgará, número 1, os adúlteros, que desonram o matrimônio, e Deus julgará, número 2, os imorais, que maculam o leito. Alguém pode nunca ter deixado de ser fiel ao cônjuge e ainda assim macular seu leito. Definir onde é que estão os limites é outra conversa. Mas que tem que se admitir que tem limites, tem. Pastor, o senhor não vai falar nada sobre isso? Não. Propósito da família tem um capítulo só sobre isso, os limites do prazer. Mas o que eu quero dizer é que mesmo os prazeres lícitos têm limite, gente. A gente não pode simplesmente achar que está tudo bem, que não tem limite. Ou que Eclesiastes capítulo 10, verso 17 diz, feliz é você, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazer as forças e não para se embriagar. Outras traduções mais antigas dizem banquetear. Nos banquetes eles faziam as duas coisas, comiam muito e bebiam muito. Definição bíblica de nobreza, sentar à mesa a seu tempo, hora certa, para refazer as forças e não para banquetear. O banquete também é bíblico, gente, mas nem toda refeição tem que ser tratada como banquete. Quem está entendendo? A primeira coisa que eu tive que mudar em relação à comida diz respeito aos erros da quantidade. Quando Jesus manda os discípulos para pregar o evangelho, diz, comei de tudo que puser diante de vós. Durante anos eu acreditava que Jesus mandou comer tudo. Mas comer de tudo é uma coisa, comer tudo é outra. De tudo é diversidade. Comer tudo é quantidade. E o pior é que a gente não só não enxerga o que deveria, como muda algumas outras declarações bíblicas fora do contexto. Eu lembro de um dia que eu comi uma comida maravilhosa, eu estava doido para repetir, mas o gordinho tem um alvo nas costas. Então você nunca quer ser o primeiro, você fica esperando alguém ir primeiro, senta no embalo, tenta e-mail na descrição. Eu lembro que um dia alguém falou, pastor, por que toda hora o senhor pega um pouquinho? Eu falei, porque eu gosto de repetir. Aí ele riu. Aí um falou, mas na real tu vai pegando de pouquinho para confundir. Porque no fim ninguém lembra de muita coisa no prato. Falei, também tem essa. Aí eu estava esperando, ninguém ia. E chegou uma hora eu comecei a perder a paciência. Falei, a comida é mais importante que a reputação. Se ninguém for, eu vou primeiro. Como ninguém ia, eu levantei e falei, gente, eu não sei vocês, mas eu vou repetir. Só que o gordinho sempre tem uma piada. Pensa na criatura feliz, é o gordinho. Você não vê gordinho terrorista, você não vê gordinho assaltando a rua, isso já é piada dos amigos. A turma que diz que eu abandonei o sindicato, eles têm uma criatividade impressionante. Eu lembro que eu levantei e falei, gente, eu não sei vocês, mas eu vou repetir. Eu falei assim, até porque é bíblico. Quando eu falei isso, todo mundo me olhou com a cara de, o que você está falando? Eu falei, gente, vocês não lêem a Bíblia, não? 1 Reis 19. O anjo acorda Elias, está dormindo, manda ele comer. Ele come e volta a dormir. Então é bíblico uma siesta depois do almoço também. Mas o anjo acorda ele de novo, manda comer de novo. É bíblico repetir. Todo mundo riu, menos um, que me deu uma invertida. Falou, mas ele andou 40 dias depois de repetir. Quanto é que você vai andar? Aí o gordinho é feliz até alguém quebrar as pernas dele. Ô ignorante, não sabe brincar? Mas eu tive que mudar essa percepção. Uma primeira mudança me fez sair dos 153 quilos para os 126. Mudei quantidade. Uma segunda percepção, depois do choque do Paulo Canuto, me fez sair dos 3 dígitos e descer para os 2. E eu comecei arrumando quantidade. Depois de um tempo eu entenderia que você também tem que levar em consideração qualidade, não só quantidade. Em 2 Reis, capítulo 4, de 38 a 41, a Bíblia diz que Eliseu chega em Gilgal e havia fome na terra. Fome significa escassez, em vez de abundância de alimento. Ele fala para um dos seus discípulos, prepara um cozido para os filhos dos profetas. A Bíblia diz que o garoto sai, vai colher os frutos de uma trepadeira silvestre
E a Bíblia diz que ele encheu sua capa de colossíntidas. E o texto bíblico diz assim, visto não saber o que eram. Outra tradução diz, mesmo sem saber o que eram. O que eram as colossíntidas? Se você olhar só o texto, a fruta e uma trepadeira silvestre. Ok, mas especificamente o que elas faziam? Isso é um consenso entre os comentaristas que estudam o assunto. As colossíntidas, em pequenas quantidades, tinham uma propriedade terapêutica, laxante. Resolviam problemas intestinais. Mas em grandes quantidades, não eram só tóxicas. Elas podiam gerar sangramento intestinal, literalmente até a morte. Então, quando a Bíblia diz que alguém grita morte na panela, não era força de expressão. Às vezes a gente fala, estou morrendo de fome, não é bem que está morrendo. Mas ali, morte na panela, era morte mesmo. Nós não sabemos como alguém descobriu, se foi pelo gosto, pelo paladar, se foi uma revelação de Deus, mas ele diz, eu intervenho, nós temos um milagre. Anos atrás, eu estou lendo esse texto, e o Espírito Santo fala comigo, qual o paralelo entre esse texto e a vida de vocês hoje? Falei para ele, não sei não. E o Senhor falou ao meu coração de uma maneira bem clara. Por que a morte foi parar na panela? Falei, isso eu sei, está no texto. Ignorância do cozinheiro. Botou ali o que não sabia que era tóxico. Nessa hora o Espírito Santo me pergunta, e quanto a ignorância de vocês hoje não continua botando morte na panela, no prato e no corpo de vocês? Há 10 anos atrás, quando conheci o Dr. Aldrin, eu, na verdade, caí numa cilada. Divina, mas uma cilada. Estava pregando na Conferência do Espírito Santo, organizado pelo Léo e a Vanessa na Lagoinha, e o pastor Márcio fala para mim, filho, eu queria que você conhecesse e consultasse com o médico da nossa igreja. Era o feriado do Corpus Christi. Falei, pastorzão, quando eu vier uma hora dessa que não é feriado, fico feliz de marcar uma consulta. Ele falou, não, ele está atendendo na instância, nesse fim de semana, e já reservamos um horário. Hoje eu entendo o pastor Márcio me olhando daquele tamanho todo e querendo ajudar o menino. Então eu não fui por escolha. A gente tem um ditado entre os amigos que ninguém fala não, pastor Márcio. A gente só disse sim, senhor. E lá fui eu para a consulta. Cheguei achando que era uma conversa. Ele me passou numa máquina que revela até a sua alma. As mágoas que você tem, de quem, há quanto tempo, por quê. É um negócio assustador. Aquele scanner que ele faz. E eu estava já uma semana de jejum. Então, quando ele ainda falou que ia passar o exame, pensei, vai mascarar, porque o jejum limpa seu corpo, desintoxica. Falei, vai dar melhor do que costuma estar. E quando terminou, falei, ei, doutor, muito ruim? E eu brinco que aquele dia ele estava no modo facas tramontina, corte rápido. Ele disse para mim, melhor do que eu esperava, para alguém como você que não se cuida. Pensei, o homem está usando a ferradura nova hoje. Mas pensei, eu também mereci essa. Mas nós começamos a conversar e uma das perguntas que ele me fez, você consome açúcar? Eu falei, doutor, o anjo da morte saiu da minha vida faz tempo. Para mim é um ótimo sinônimo do açúcar. Os maiores especialistas da área de estudo de longevidade são unânimes em todos os estudos empíricos, acadêmicos, com todos os processos científicos, desde estudar e pesquisar levedura, inseto, camundongo, macaco e até observar o comportamento humano. Que um dos alimentos que mais acelera o envelhecimento, número 1, disparado na frente de qualquer outro, açúcar. Mas quem dera os danos fossem só esse. Os neurologistas têm feito tomografias e demonstrado por meio de exames claros que o seu cérebro responde ao estímulo do açúcar com mais empolgação do que cocaína e heroína. Aliás, o que mais tem nessa sala aqui é crente adicto, que é o jeito bonito de falar viciado. A diferença é que você não vai ter alucinação nem ser preso por isso. Porque esse veneno é legal. Mas a maioria de nós não tem noção dos danos que isso está trazendo. As advertências que os neurologistas estão fazendo é sério, gente. Eles estão dizendo, Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3. A gente tem a tipo 1 e a tipo 2 hoje. Por quê? Um dos maiores responsáveis por demência na velhice hoje se chama açúcar, essa desgraça que a gente diz que não dá para viver sem ela. Então, naquela hora, quando ele me perguntou, eu falei, doutor, o anjo da morte saiu. Deixa eu te dar outra notícia que eu não sei se você sabe. Quando alguém quer fazer um exame para ver se tem tumor e vai para o tal do PET scan, você sabe como isso é feito? Eles dão para você ingerir glicose radioativa e depois vão mapeando para onde ela foi. Por quê? As células cancerígenas se alimentam em essência de açúcar. Então, onde a glicose para e concentra, ele sabe que tem um foco de tumor. Não existe nada que potencialize, que depois que o tumor está lá, que o alimente tanto como açúcar.
Gente, não tem ângulo ou perspectiva, não estamos falando só de diabetes. Não tem ângulo ou perspectiva que você avalie isso, que dá para tratar como bom. E quando ele fez a pergunta, eu falei, doutor, isso saiu da minha vida, porque eu fiquei diabético. E lá atrás eu tive que cortar na raiz, não tive opção. Quando a diabetes foi embora, eu tinha acostumado. E o seu paladar acostuma mais do que você imagina com mudanças que você faz. Então eu falei, isso saiu da minha vida. Ele falou, e o trigo? Eu falei, o que tem o trigo? O jeito que eu falei, já sabia. Ele falou, nós vamos ter que tirar essa farinha branca, refinada da sua vida. E aí, eu quase endemoniei. Essa hora que você vê que a gente tem um Deus no ventre. Eu falei para ele, açúcar eu vivo sempre, que Jesus não consumia açúcar, não tinha esse açúcar refinado. O que você vê Jesus tentando pegar um figo da árvore para comer, então lógico que ele alimentava de frutose o açúcar natural, mas não existia o consumo como nós temos hoje. Mas eu falei, trigo Jesus comia, e no meu trigo ninguém mexe. Ele olhou para mim e falou, Luciano, o que Jesus comia não tem nada a ver com o que eu e você comemos. O que eu e você comemos hoje é chamado de super trigo. Isso rendeu um prêmio Nobel ao desenvolvedor desse transgênico anos atrás. A intenção alegadamente era boa. Criar um trigo super resistente a pragas, né, que em países de terceiro mundo ele pudesse sobreviver, isso ajudaria a combater a fome e premiou quem descobriu. O problema é que hoje, o super trigo que eu e você consumimos chega a ter até 400 vezes mais glúten do que o que tinha na época de Jesus. Ele é tão resistente que nosso corpo não consegue digeri-lo. Aliás, sabe o que significa a palavra glúten? Ela significa cola. Eu não sei você, mas quando criança estava na escola, a professora de ciência mandou a gente fazer uma experiência. A gente botava farinha de trigo na água e virava cola. E nós estamos enchendo o nosso cérebro e o nosso intestino de cola, de algo que o seu corpo não digere. Um dos grandes responsáveis pelo maior número, os neurologistas estão falando de uma epidemia de Alzheimer, outros níveis de demência, idosos e autismo de criança, como nunca se viu. Os principais responsáveis, açúcar e glúten. A gente não tem noção de quanto veneno a gente bota para dentro. Você tem noção de quanto aditivo químico tem no que você come? A maior parte de nós não come alimento, come produto alimentício. Conservante, corante, aromatizante, saborizante, a lista adiante, realçadores de sabor. E nós estamos enchendo nosso corpo de química. O que nós consumimos de derivado de petróleo não se tem noção. E o seu corpo não sabe o que faz com isso. Aliás, normalmente ele trata como se fosse hormônio, joga para suas reservas de gordura e vai ter uma bagunça. Nunca tivemos tanto problema de tireoide como atualmente. Resultado, alimentação errada. As doenças autoimunes duplicam no mundo a cada 5 anos. Não me diga que isso só é a melhora da capacidade de diagnóstico. É a quantidade de veneno que nós estamos botando para dentro. Agora, Oséias 4,6 diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu contei a história do Canuto e não terminei, que sempre que chega a parte que eu digo para Deus, o Senhor não vai me corrigir, aquilo me emociona e eu, às vezes, perco um pouco o foco. Mas ele diz que fala assim para Jesus, Senhor, eu ainda estou aqui. Não fui a lugar nenhum. E o Senhor está me falando isso tudo. O Senhor vai me dar uma chance? Jesus diz, vou. Ele diz assim, eu prometo me cuidar. Então, por que ele me contou toda aquela história? Porque quando eu olhei para o prato e falei, está se cuidando, ele quis fazer a construção da promessa que ele fez a Deus de que se cuidaria. Sabe o que Jesus falou para ele? Falou, eu sei que você vai se cuidar, mas você vai colher o que plantou. Você ainda vai sofrer um tempo na mão dos médicos no hospital. Isso vai ter um poder didático inesquecível para você. Mas o Senhor deu o santo, o último santo, eu brinco, hashtag fica a dica. Antes dele voltar para o corpo, o Senhor falou para ele, priorize o alimento que eu criei, não o que o homem faz. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo e diz que tudo o que Deus criou e é recebido com ação de graça é santificado pela palavra e pela oração. Que Deus criou. Aí você pegamos um pão de trigo cheio de glúten, cheio de bromato, que está arrebentando com a nossa tireoide, cheio de açúcar, com 3 venenos combinados juntos, uma garrafa de refrigerante do lado e falando, está santificado em nome de Jesus. Vale porque Deus criou. Esse negócio aí não vale não. Quem está entendendo? Gente, eu sei. Eu ouvi as pessoas falar contra refrigerante. Eu dizia, imagina, o Rio da Vida é de Coca-Cola. Hoje eu acho que isso era quase uma blasfêmia.
Mas na época era uma cegueira tão grande que a gente tentava defender essas coisas a qualquer custo. Um dia desse alguém falou, mas pastor, jejum de refrigerante vale? Eu falei, isso não é jejum, filho, isso é libertação. Isso é outra coisa. A gente precisa entender a questão da qualidade, porque muitos de nós estão botando veneno para dentro. Quem está entendendo? Agora, sobre a quantidade, me deixa passar rapidamente num assunto que não dá para ficar quieto. Eu estou sendo tratado por alguns que nem Elias foi por Acabe. Perturbador de Israel. E um dia desse um cara falou para mim, pastor, eu comecei essa história lá no início, não terminei. Eu sei porque o senhor não ouvia a irmã Valnice falar na área de cuidar do corpo. Eu falei, você sabe por quê? Ele falou, porque o senhor pensava assim, sempre foi magra, não entende a gente, não sabe o que a gente... Eu comecei a rir porque tudo que ele falava é o que eu pensava. E eu pensei, a maioria pensa a mesma coisa. Ele falou, pastor, o sindicato todo pensa a mesma coisa. Eu falei, então quando alguém vem dar lição de moral e a gente olha, sempre foi magrinho, a gente não ouve. Mas ele falou, o problema é nós ter que ouvir você, que já foi um dos nossos. E que a gente não pode dizer que não sabe o que a gente passa. O senhor conhece as piadas, desculpa, o senhor conhece todo o processo. E venceu. Então ele falou, nós temos que baixar a orelha. Falei, eu sou o cara ideal para falar isso. Pelo menos para um grupo que não vai ouvir os outros. Então, eu vou pedir até para deixar a luz mais escura agora. A gente não tem incômodo. Mas deixa eu falar algo sobre sobrepeso antes de terminar. Gente, já deu 10 horas. Vocês me dão um tempinho? Nós podemos estar salvando anos da sua vida com esses minutos. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo fala sobre o cuidado com as viúvas. E ele diz, honras viúvas são verdadeiramente viúvas. O que ele quer dizer com isso? Não é que tinha viúva que o marido morreu direito. Ele quer dizer aquelas que não têm arrimo de família. Ele vai explicar, as que têm filhos ou netos, cuidem da própria família. Porque é justo diante de Deus que a gente recompensa os progenitores. Mas aquelas viúvas que não têm família, a igreja como família da fé ia cuidar delas. Então, depois de construir essa ideia, ele diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 16, o seguinte. Aqui é um resumo. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não tem ninguém. Eu lembro do dia que eu estou lendo esse texto, o Espírito Santo fala comigo, nenhuma sobrecarga é sábia. Eu pensei, uau. Só que eu achei que ele ia falar comigo algo da igreja, do meu ministério pastoral. E ele fala comigo, nem só sobrecarga de peso. E gente, eu não sei como eu nunca entendi isso antes. Mas de repente aquilo ficou claro como o dia. Eu até hoje andando por aí, enquanto médicos, nutricionistas, profissionais da saúde, os caras falam, pastor, graças a Deus o senhor se converteu nessa área. Que o senhor era um péssimo exemplo. E a maioria deles me diz, a gente orava muito por você. Eu falo, obrigado, funcionou. Porque a ficha caiu. Gente, de repente o negócio ficou claro para mim. Falei, peraí, você constrói um prédio, uma estrutura de andares de peso maior que o alicerce pode suportar. O que é que vai acontecer com o prédio? Vai desmoronar. Você pega um carro que foi desenhado para suportar um limite de peso e bota mais peso. O que é que você vai fazer com ele? Primeiro arruinar a suspensão, depois inutiliza o automóvel. Não importa se estamos falando do carro de passeio ou do utilitário que vai de caminhonete ao caminhão. Você bota mais peso numa embarcação do que ela suporta, vai naufragar. Porque os engenheiros calculam de forma meticulosa o peso de uma ponte, de uma construção, porque nenhuma sobrecarga em área nenhuma da vida é sábia. Mas de alguma forma nós acreditamos que está tudo bem botar mais peso no corpo do que ele pode suportar. Tem uma foto rolando na internet desde 2014, foi publicado num jornal em inglês. Se vocês tiverem acesso aí, é uma foto de um exame, é uma pessoa gordinha de braços abertos, isso é uma ressonância, um exame de ressonância que foi feito. Quando essa foto começou a circular, a matéria dizia que a pessoa tinha 406 quilos. Isso começou a levar a um debate de se era verdade ou não a informação. Por quê? Eles diziam, não tem aparelho de ressonância em hospital nenhum que caiba uma pessoa desse tamanho. Aí outros cientistas e gente da área começou a entrar e dizer, não, os veterinários fazem esse tipo de exame em cavalo. Então, de repente, não foi feito no hospital, foi feito numa clínica veterinária. A gente não sabe se é verdade, se achar número 8.
Se achar as fotos. Enquanto procura, eu quero dizer o seguinte, aqui. Eu acho que o telão esticou um pouco, mas mesmo assim a criatura é grande. O que fica fácil da gente perceber aqui, gente, é que não importa o quanto a zona corporal aumente, o esqueleto permanece o mesmo. E o gordinho tem mania de dizer, eu perdi a conta, quantas vezes falei isso, não, meus ossos são mais densos, por isso que eu peso mais. Não existe isso, gente. Você pega duas pessoas da mesma estatura, não estou falando de tamanho diferente, tamanhos iguais. Um magro e um obeso, os ossos são iguais. Agora, a questão não é nem só os ossos, são articulações. Se você perceber a perna esquerda aqui, o varo da perna está completamente torto. Isso aconteceu comigo com 150 quilos, você não precisa ter 400. Eu tive que fazer uma cirurgia na minha perna 3 anos atrás. E para arrumar o problema que eu criei com o peso, eles tiveram que fazer uma osteotomia dupla, cortar fêmur, tíbia, arrumar ângulo, para conseguir endireitar de novo o que eu deformei com o peso. Eu avariei toda a suspensão, joelho, coluna. Mas o problema da obesidade, gente, não é só a sobrecarga na suspensão. E o coração? O coração é o órgão responsável por bombear o sangue para o corpo todo. Onde não tem sangue, a Bíblia diz que no sangue há vida, vai ter necrose no corpo. Agora, você imagina que eu estou falando de uma época que eu tinha cerca de 60 quilos a mais do que hoje. Quanto o coração tinha que trabalhar para mandar sangue para o corpo todo. Então eu era sedentário. O único músculo bombado do meu corpo era o coração. Literalmente. Eu fiz um exame, ele era hipertrofiado, tinha aumentado, desenvolvido. Porque trabalhava demais, para ficar mandando sangue o tempo todo. É por isso que a maioria dos obesos a longo prazo vão morrer de insuficiência cardíaca. É uma sobrecarga, o coração não aguenta. Fora outros problemas cardiovasculares que diz respeito à alimentação do obeso, que é entope veia, e nós temos outras questões que não é nem só a sobrecarga do coração. Obesidade e diabetes estão tão ligados uma com a outra que os médicos criaram um termo único para falar das duas coisas, diabesidade. Ah, pastor, diabetes é terrível mesmo. A pessoa pode ficar cega, amputar membro. Gente, nós não estamos falando disso. Há uma desordem hormonal que gera diabetes e que vai criar outros problemas. Você tem pelo menos 2 hormônios que estão diretamente ligados à questão do apetite. Grelina e leptina. Grelina é chamado de hormônio da fome, abre o apetite. Leptina é o da saciedade. Alguém disse que a obesidade ela é a doença das resistências, não é das faltas. Então o problema do obeso é resistência insulínica. Ele não tem falta de leptina, o hormônio da saciedade, mas ele desenvolve uma resistência à leptina, ela não funciona mais. Só que a grelina, meu amigo, come solta. Então chega uma hora que causa e consequência se misturam. Não dá mais para dizer quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então os médicos estão dizendo que chega um momento que você não pode dizer que o obeso é obeso pelo que come, ele come pelo que é obeso. Porque mistura causa e consequência. Ele está o tempo todo com fome, sem saciedade e, por conta disso, a obesidade, se não aumenta, no mínimo é preservada. E nós temos o efeito em cadeia, que vai gerando um problema atrás do outro. Não dá para a gente olhar e dizer está tudo bem. Quando o magrinho vinha me chamar a atenção, eu bati o desnutrido, está falando do quê? Mas, gente, magreza não é doença. Mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a obesidade é. Então, assim, não dá para dizer que está tudo bem. Esse dia alguém falou, agora está nessa da gordofobia. Eu falei, vem, quando era gordo não tinha isso, todo mundo me batia. Agora que emagreci, posso falar. Vocês vão deixar proibido? Eu falei, quem ama e se importa tem que falar. É lógico que a gente tenta ser educado, principalmente quando a abordagem é pessoal, e não impessoal e coletiva, como estamos fazendo aqui. Mas, gente, nós não podemos dizer que amamos alguém e vamos deixar para lá e dizer, está tudo bem, não vou tocar no assunto. Se você não quer tocar no assunto, você não se importa. Ou você se importa mais com o que a pessoa pensa de você do que com o bem-estar dela. Então, assim, todos nós podemos... Gente, depois que eu vim arrumando peso, há N motivos para isso. A gente pode viver momentos de desordem, mas a gente não pode deixar que isso seja um estilo de vida. Então, mulheres que voltam da gravidez com a desordem hormonal vão enfrentar dificuldade nessa área. Não quer dizer que é impossível, mas às vezes há fase onde você tem que dizer, dá um desconto, daqui a um tempo vai arrumar, está com um estilo de vida saudável, vai arrumar. Eu, por exemplo, voltei a começar a ter oscilações de peso depois que eu passei a fazer jejuns prolongados de 40 dias.
O corpo volta com hiperassimilação, não sabia como lidar com isso no início. Eu precisei de 4 jejuns para conseguir aprender a forma de lidar. Então, assim, eu lembro que alguns falaram assim, esqueceu a mensagem do cuidado do corpo? Eu falei, não, estou precisando só melhorar do jejum, entender como voltar. Hoje a gente compartilha e ensina essas coisas. Mas mesmo que haja oscilações, a questão não é o que está acontecendo e por quê. Nós precisamos mudar o jogo. Quem está entendendo? Então deixa eu lembrar, não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente. Só tentando te apresentar uma nova proposta e futuro. Então assim, ninguém me convencia que eu não era um bom crente porque era obeso. Aliás, quando alguém dizia, não tem domínio próprio, eu dizia, o dia que você jejuar como eu, conversa. Aliás, minha esposa falava isso, amor, eu não posso dizer que você não tem domínio próprio. No auge da obesidade, eu fazia jejum já de 21 dias na água, gente. Minha esposa falou, você com 20 dias está sentado na churrascaria com os amigos. Não tocou em nada, saiu de lá sem vontade de comer nada. Ela falou, eu só não entendo como é que você não leva uma dieta a sério. Eu falei, amor, jejum é para Deus, dieta não. Porque na minha cabeça jejum está na Bíblia, comer direito não, eu precisei descobrir isso. Então hoje eu jejuo para Deus e eu como para Deus. As duas coisas eu faço hoje para a glória de Deus. Minha mulher olhou para mim e falou, por que você não faz dieta para Deus? Eu falei, não, está na Bíblia. Quando eu descobri que estava, ouvi o conselho dela. Alimentação, obesidade. Deixa eu voltar rapidinho para a gente terminar. Descanso. A primeira conversa com o Dr. Aldrin, ele me pergunta, como é que está o seu sono? Eu falei, está ótimo. Ele falou, defina ótimo. Eu falei, eu durmo tudo que eu preciso. Ele falou, nós estamos falando de quanto tempo? Eu falei, de 4 a 6 horas por noite. Ele falou, você acha que está tudo bem? Eu falei, certeza que está tudo bem. Ele falou, não é o que os seus exames dizem. Ele falou, você pode ter saído da diabetes e da pressão alta que controlava com remédio, mas todos os seus gatilhos de derrame e infarto estão armados. Seu nível de estresse está absurdo, seu cortisol está uma bagunça. Ele falou coisas que na época eu nem entendi. Ele falou, você tem que aprender a dormir. Tem que aprender a descansar. Gente, Deus instituiu um descanso diário do sono, um descanso semanal durante o dia, outros descansos periódicos. E se eu e você não respeitamos isso, vai dar ruim. O profeta Jeremias diz porque o povo estava indo para o cativeiro. Ele diz, durante tanto tempo vocês não respeitaram os sábados, agora a terra está cobrando os sábados. Todo princípio você quebra, vai quebrar você, é uma questão de tempo. A conta sempre chega. O problema é que quando chega, às vezes você já não tem mais tempo para reverter como poderia se tivesse ouvido antes. Mas ainda assim, nunca é tarde demais para a gente arrumar. Ele olhou para mim e falou, Luciano, você já teve a oportunidade de conhecer um daqueles parques lá da Flórida, seja da Disney, da Universal, os outros, e fazia pouco tempo eu e minha família tínhamos ganhado uma viagem de presente para lá. Foi a nossa primeira experiência aqui na América, a gente estava deslumbrado quando ele fez a pergunta. Falei, doutor, eu conheci. Ele falou, não é tudo lindo e maravilhoso? Falei, demais. Ele falou, você lembra de alguém limpando ou dando manutenção nos parques? Eu pensava, não lembrava. Eu tenho uma memória fotográfica. Eu falei, em nenhum momento eu vi alguém limpando ou dando manutenção. Eu falei, um parque desse não precisa de limpeza ou manutenção? Eu falei, doutor, são milhares de pessoas, impossível, com esse tanto de gente usando o parque, não ter limpeza ou manutenção. Ele falou, e aí? Eu falei, agora eu estou bolado, o senhor me pegou, não sei. Ele falou, eles fazem isso de noite, quando o parque fecha. Eu entendi na hora a analogia. Quando eu e você vamos para a cama, nosso parque fecha. Para quê? Reparos, manutenção. Você sabe a frase que eu disse para ele na hora que ele falou, se eu estava dormindo? Eu falei, doutor, o senhor não é desses que acredita, tem que dormir 8 horas por dia, é? O silêncio e a cara de paisagem dele, eu pensei, pior que é. Eu falei para ele, para mim, 8 horas no dia de 24 é perda de tempo. Eu não quero passar um terço da vida dormindo. Linguagem de imperativo. Ele olha para mim e de novo entra no modo facas tramontina. Ele falou, acho tão interessante quando encontra alguém mais sábio que o próprio Criador. Pensei, apelou. Eu falei para ele, e se o senhor puder provar que o Criador fez o corpo com necessidade de 8 horas de sono? Eu já acho que alguns preguiçosos inventaram isso para ficar mais tempo na cama. Gente, a nossa ignorância nos leva a lugares terríveis. Quando o médico pedia exame do cortisol às 8 da manhã, eu dizia, doutor, pelo amor de Deus, o corpo não tem relógio. Que diferença vai fazer às 7, às 9? Está acordando, está lá no comecinho. Não, tem que ser às 8. Aí eu dizia, o cara está lá no Mato Grosso do Sul, para nós estamos no Paraná. Pouquinho para o lado de lá do fuso. Aliás, eu vim hoje do Alabama para cá, nós mudamos de fuso 1 hora. Numa viagem de 2 horas, nós mudamos do fuso 1 hora. Aí o cara está colhendo o cortisol lá no Alabama às 8, aqui já é 9. Você está colhendo às 8, aqui lá é 7.
Aí eu dizia, e o corpo sabe a hora? E ele olhou para mim e falou, pior que sabe. Eu falei, só está de brincadeira. Ele falou, o corpo tem relógio. Deus criou todos os sistemas integrados. A ciência chama isso de ciclo circadiano, a rotação da Terra. Seu corpo sabe o lugar do fuso, onde ele funciona. É por isso que quando você faz uma viagem internacional de avião, desloca rápido, vai ter jet lag, problema de fuso. Porque ele sente que mudou aquilo. Gente, é uma sabedoria na criação. O médico olhou para mim e falou, não só você precisa de 8 horas de sono, mas está comprovado que tem hora para dormir. Tem determinados momentos que é a hora da produção do hormônio, outro hormônio, outra coisa. E ele falou, mesmo quem dorme 8 horas e fora errada, já está perdendo alguma coisa. Então eu e você precisamos voltar à sabedoria bíblica e dar atenção a isso. Eclesiastes 10:9 fala do cara que está rachando lenha. O verso 10 diz, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, corta o quê? Do machado. Tem que botar mais força. Um cara que vai cortar lenha com um machado cego, ele vai gastar mais tempo, mais energia, botar muito mais força para ter resultado. Só que o texto termina dizendo assim, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Qual a sabedoria? Afia o machado. Ora, imagina que o lenhador está lá rachando lenha, com o machado cego, alguém fala e diz, meu senhor, por que é que o senhor não afia o machado? Aí o cara diz assim, porque eu não tenho tempo para perder. Se você não falasse, no mínimo ia pensar, burro. Alguns mais estilosos talvez pensaria, ignorante. Porque afiar o machado não é perda de tempo, gente, é ganho de tempo. O tempo que você gasta ali é nada comparado ao que você vai salvar depois. Agora, quando o imperativo está dizendo que dormir é perda de tempo, é a mesma estupidez. Porque dormir não é perda de tempo, é afiar o machado. Quem está entendendo? Última coisa, eu prometo terminar. Aliás, devia ter falado dessa primeiro para ninguém ir embora. Exercício físico. Sedentarismo está sendo chamado de um novo tabagismo. Deus criou o corpo para ter movimento, gente. Fisiologicamente, a maneira como o meu e o seu corpo funciona, ele foi criado para ter movimento. Quando eu era pré-adolescente, caí de bicicleta, trinquei o joelho da perna e os médicos engessaram por 1 mês. Quando o ortopedista tirou o gesso, minha perna não dobrava, eu fiquei desesperado. Falei, doutor, 1 mês atrás doía, mas dobrava. Agora não dói, mas não dobra. O senhor estragou minha perna. Eu estava apavorado. Ele falou, calma, você experimentou o que a gente chama de atrofia muscular. Eu falei, que atrofia? Ele falou, você não percebeu que uma perna está mais fina do que a outra? Quando eu percebi, eu comecei a chorar. Eu falei, vocês estragaram minha perna. Ele falou, não, isso é falta de movimento. Você vai fazer fisioterapia, exercício. Com exercício, vai ter hipertrofia, vai ter ganho de massa muscular de novo. O movimento vai ser recuperado. Né? Para mim foi uma aula prática. O meu e o seu corpo não foi feito ou desenhado para não ter movimento. Só que o que a modernidade tem feito conosco? Ela nos presenteou com coisas ótimas. Eu estou feliz que eu não vim de Birmingham aqui hoje a pé, gente. E sim de carro, senão ainda estaria na estrada. Mas o problema é que ao longo da vida, quando você pega assim, até poucos séculos atrás, vamos voltar 2 séculos atrás, o estilo de vida de todo mundo ainda era saudável. Porque quase tudo exigia movimento físico. Não importa se você está falando de Paulo ou de Wesley no século XVIII, gente. Os caras pregavam do mesmo jeito. Tinha que andar a pé, no lombo de um cavalo, ou no máximo em longas viagens, né, eles tinham que encarar um navio. Ou seja, a maior parte da história da humanidade não existia o que nós temos hoje, meios de locomoção tão simples e fáceis. As pessoas não tinham carro, não tinham moto, não tinha bicicleta, não tinha transporte coletivo. O povo andava. Você tem noção do quanto eles andavam? Alguém fez um cálculo de onde Jesus saiu, aonde chegou, em quanto tempo. Nem todo o texto mostra isso. Mas pegando só os que mostram, a média do que ele caminhou, calculado só no que está informado, foi 32 quilômetros por dia. Qual foi a última vez que você deu um rolê de 30 quilômetros? Ou de 20 milhas? Pedro está hospedado em Jope. Vai pregar na casa de Cornélio, em Cesareia Marítima. Foi em 2 dias. 60 quilômetros. 30 quilômetros por dia. Significa que eles andavam isso todo dia? Não, mas para aguentar 2 dias seguidos tinha um ritmo. Porque, gente, tudo envolvia movimento. Eu e você hoje só abrimos água da torneira, a gente nem dá mais valor a isso, porque a gente não conheceu outra forma de vida. Mas até 2 séculos atrás era lata d'água na cabeça. A pessoa andava, carregava peso para ter um pouco de água. Hoje a gente vai comer, pega algo
pronto no freezer, esquenta no micro-ondas. Nunca foi assim, gente. Isso é na história recente. Gênesis 19, Abraão recebe os anjos que não sabem que é anjo, chama o criado e diz, vai matar o cabrito, vai matar, esfolar, cortar, limpar. Todo o processo envolvia trabalho físico. Vai fazer um pão, pega, vai bater o grão no pilão, vai estender a massa, até o fogo que a gente acende ligando um botão, os caras tinham que cortar a lenha, botar lá, dava trabalho. Tudo envolvia movimento e não saía, a refeição rápida. É por isso que Atos 10 diz que quando Pedro estava com fome, foram preparar comida, ele foi orar. Ele disse, vou ficar esperando aqui fazendo nada, vou orar, não saía rápido. Então tudo envolvia movimento. Hoje eu e você temos a facilidade da indústria da construção civil. Você compra a casa pronta, pega a chave, não precisa botar nem a lâmpada no foco. Antigamente todo mundo tinha que fazer isso com trabalho braçal. Ou seja, não existia sedentarismo. Mas ainda assim Paulo diz em 1 Timóteo 4,7, exercita-te pessoalmente na piedade. Ele usa a ideia de exercício e aplica para a piedade. Aí ele entra no verso 8 dizendo assim, porque o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e daqui há de vir. Outro dia alguém falou, a Bíblia fala de exercício físico? Eu falei, fala. Aliás, direta e indiretamente. O profeta Jeremias diz, se te cansas correndo com os que andam a pé, como conseguirás acompanhar os que andam a cavalo? Onde o exército saía, tinha a cavalaria na frente, mas tinha uma infantaria que andava no mesmo trote dos que estavam cavalgando. Distâncias enormes, eles tinham um condicionamento, coisa que a modernidade está nos roubando. O Espírito Santo fala para Filipe, junta-te a essa carruagem, eu nunca está passando a carruagem. Você sabe qual a velocidade média de uma carruagem? Varia de 20 a 45 km por hora, depende de quanto cavalo está puxando, do terreno onde está. A média que alguém caminha até, considerado depressa, é 4 km por hora. Então assim, se a gente imaginar 25, menos de 30, menos da metade, a maioria de nós não conseguiria, e outra, ele não só está correndo do lado, ele está correndo e conversando. Entende o que está lendo? O cara diz, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? A explicação chegou, a maioria de nós com 3 passos estava pisando na língua, gente. Porque eles tinham um estilo de... A primeira maratona é atribuída ao que aconteceu na Grécia. Mas muito tempo antes, quando a Arca da Aliança foi perdida no campo de batalha, e alguém sai para dar notícia em Siló, nós estamos falando de 40, quase 42 quilômetros corridos. Até hoje tem uma maratona que é corrida em Israel nessa distância. Hoje a gente tem que se preparar absurdamente para fazer algo que muita gente fazia naturalmente naquela época. Não estou atacando a modernidade. Só que nós precisamos pensar no que isso está nos custando. Agora, se não tinha sedentário, o que é que Paulo está dizendo quando ele usa a expressão exercício físico? Hoje a gente tem, meu relógio, por exemplo, controla a quantidade de passos. Enquanto eu falo com você, deixa eu ver como é que eu estou hoje. Dizem que o mínimo de passos por dia, para você garantir saúde, são 8.000 passos. O ideal é a partir de 10, 9.500 passos. Isso que eu fiz um cardiozinho que me ajudou hoje. E ainda não bati os 10. Então assim, a gente não está percebendo o que isso está fazendo. Mas se ninguém tinha problema de sedentarismo e todo mundo tinha o mínimo do movimento, porque hoje a gente está falando de fazer exercício para recuperar o que foi perdido. Do que é que Paulo está falando quando ele diz o exercício físico? A palavra usada no original grego é ginásia. É a raiz da palavra ginásio em português e gym, que vocês usam no inglês aqui, academia. Paulo estava falando da cultura greco-romana de culto ao corpo. Ou seja, os caras não faziam isso por saúde, era procedimento estético. Os caras iam malhar, remo, levantar peso para ter abdômen definido, braço, perna forte. Era o procedimento estético da época. Eles não faziam isso por saúde, era algo mais. Mas ainda assim, Paulo está dizendo que tem pouco proveito. Interessante, durante anos eu li esse versículo e dizia, o exercício físico não tem proveito. Não é o que a Bíblia falou, diz que tem pouco. Ah, pastor, mas é pouco. Pouco comparado com o quê? Com a piedade, que para tudo é proveitosa. Então, por exemplo, se você me perguntar, pastor, aqui tem pouco ou muita gente? Eu vou dizer, depende. Você comparar com o que caberia na casa de todo mundo aqui, tem muita gente. Se a gente comparar com o que cabe no estádio de futebol, tem pouco. Porque o pouco ou muito depende da comparação. Então, o pouco proveito do exercício é diante do muito da piedade. Porque a piedade é proveitosa para tudo. Ele diz, tem a promessa da vida que é agora, terrena, e daqui a de vir, eternidade. Por que o exercício tem menos proveito do que a piedade? Porque não influencia a sua eternidade, só a vida que agora é. Dá para entender a diferença? A falta dele pode te mandar mais cedo para a eternidade, mas ele não muda o seu destino como a piedade muda.
Mas para quando que nós precisamos do cuidado do corpo? É agora, depois não vai precisar mais. Então o proveito dele é justamente para agora, e é disso que nós estamos falando. Essa foi a última área que eu arrumei na minha vida. Primeiro eu arrumei a alimentação, a quantidade, isso me ajudou a arrumar a questão do peso. Depois eu comecei a descansar, isso me ajudou a resolver o problema de estresse. Aí eu arrumei a qualidade dos alimentos, isso ajudou meus marcadores de saúde a melhorarem muito. Mas a última área que eu arrumei na minha vida, faz 3 anos, exercício físico. Por que eu demorei para arrumar, se Deus está falando comigo há uma década? Eu tenho um problema congênito no joelho esquerdo que foi agravado na época do sobrepeso. O sobrepeso gerou um encaixe errado no joelho, uma deformação óssea, minha perna começou a entortar a semelhança do que eu falei ali. E para arrumar, eu paguei um preço caro. Caro, não estou falando do financeiro. Tiveram que não só quebrar, cortar, angular, arrumar, fazer enxerto, né, na minha perna. Mas os últimos anos a gente começou a usar calça mais justa e eu não consegui esconder. Quase todo culto que eu pregava tinha um ortopedista, eu ganhava uma consulta no final. Os caras diziam, sua perna está torta. Você tenta e consegue esconder da maioria do auditório, mas a gente vê arrastando a perna esquerda. Eles estavam dizendo para mim, o seu problema só começou. Se você não resolver com 60 anos, você não anda. Como que você quer terminar a sua vida? E tem gente guardando dinheiro para o futuro, mas não está estocando saúde para usar, gente. A gente precisa de sabedoria. Então, eu fiquei quase 3 meses sem pisar com o peso do corpo no chão. Tive que pregar sentado. Descobri na Bíblia que Jesus pregou sentado várias vezes, usei isso como base bíblica. Mas isso me permitiu começar a implementar a rotina de exercícios. Há 2 meses atrás, passei por uma bateria de exames, o Dr. Aldo. Ele falou, Luciano, olha que interessante, como cada área de ajuste gerou um grupo de melhorias. Você mudou a quantidade de alimento. Você inicialmente saiu da diabetes, da pressão alta, resolveu isso, resolveu o problema do peso. Depois, com sono e descanso, você saiu do estresse. Quando você implementou um estilo de vida de jejum mais intenso e regular do que antes, você resolveu a resistência insulínica. E aí a gente foi olhando tudo que estava mapeado. Quando melhorou a qualidade dos alimentos e marcadores, mas ele falou, olha, esse grupo de melhoras só tem 3 anos, eu te acompanho há 10. Qual era o grupo de melhoras? Ele falou, você saiu de 35 quilos de gordura no corpo para menos de 8. Ele falou, olha o pico de ganho de massa muscular, era absurdo, exagerado. E ele começou a dizer, mas o que mais me impressiona, isso aqui eu nem sabia que tinha exame para isso e que ele estava fazendo comigo. Ele falou, olha a melhora da elasticidade das suas artérias, em especial a aorta. Quando ele mostrou o percentual de melhora, a comparação, eu falei, olha esse quadro. Você era todo vermelho em tudo aqui antes. Olha isso aqui, tudo verde. E ele foi me explicando detalhadamente aquilo. Eu falei, doutor, para. Ele falou assim, a melhora das suas artérias, especialmente a aorta. Eu falei, o senhor está dizendo que isso melhorou com exercício? Ele falou, Luciano, todo o seu sistema cardiovascular melhorou absurdamente em 3 anos. Agora, por que eu parei para questionar ele? Porque meu pai morreu aos 63 anos de uma dissecção da aorta. Estava na iminência do aneurisma, tinham que tentar resolver o problema, e para resolver o que era inevitável, ele acabou morrendo na cirurgia. Eu olhei para o médico e falei, o senhor está querendo dizer que se meu pai tivesse exercitado o que eu exercito hoje, ele estaria curtindo os bisnetos? Ele falou, com certeza. Tem muita perda desnecessária acontecendo, gente. E a gente tem que se cuidar. Eu não vim te apontar o dedo, eu preciso repetir isso. Mas eu creio que Deus não me mandou aqui só para resgatar a teologia do corpo. Eu creio que Deus me mandou aqui como um alerta, como um mensageiro, um profeta, para dizer, tem dano e perda que pode ser evitado. Quantos pais nós temos aqui? Quantos são pais? Deixa eu fazer uma pergunta honesta. Você morreria pelos seus filhos? Eu creio que todos nós concordamos sim. Não importa a forma. Falei isso para meus filhos várias vezes. Eu tomaria uma bala por vocês, eu seria picado por vocês. Picado é feito em pedaço mesmo, picadinho. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você está disposto a, se fosse necessário, morrer por eles, minha pergunta é, por que você não vive por eles? Porque de repente eu tive que descobrir isso, que eu estava disposto a morrer. Mas se eu não arrumasse as coisas, eu não viveria por eles.
Eu já vi pai dizendo, eu daria um rim pelos meus filhos. Eu tenho perguntado para alguns, por que é que você não salva seu rim por amor a eles? Não só por eles, pelos netos. Eu decidi cuidar do meu corpo, primeiro para honrar o Criador e o Redentor. Segundo, porque eu queria viver para cumprir o propósito. Terceiro, quando eu estava estagnado na fase 2 dos 126 quilos, alguém falou para mim, pastor, o senhor cogitaria fazer uma bariátrica? Eu falei, não só cogitaria, eu estou orando por isso. Ele falou, o senhor já ouviu falar do doutor fulano de tal? Era o bambambam das bariátricas na época, com um procedimento inovador na nossa cidade, vinha gente do Brasil todo. Eu falei, já ouvi falar dele. Ele falou, o que o senhor acha de fazer uma cirurgia com ele? Eu falei, meu amigo, não consigo pagar nem a consulta dele, eu queria dizer a cirurgia. Ele falou, se eu falasse para o senhor que eu consegui tudo de graça? Eu falei, eu diria que é pegadinha. Ele falou, não pastor, não ia mentir para você. Eu falei, não, pegadinha dele conosco. De repente não paga o operatório, mas pós-operatório eu tenho que vender um rim. Ele falou, pastor, eu tomei a liberdade de falar com ele porque eu tenho acesso ao médico. Convenci ele que nos próximos anos o senhor será um conferencista muito conhecido no Brasil. E vendi a ideia para ele de te usar como garoto propaganda. E ele topou. Pré-operatório, operatório, pós-operatório, remédio, tudo grátis. Eu queria gritar glória a Deus, aleluia, na frente dele, mas para parecer crente, falei, vamos orar? Me dá uns dias para orar. Mas eu fui para Deus muito mais para agradecer do que para perguntar. Só que enquanto eu estava orando, o Espírito Santo falou comigo, você cogitou ser o garoto propaganda dele, não o meu? Eu falei, como é que é? Ele falou, você topou ser o garoto propaganda que promove o negócio dele, em vez de escolher ser o meu. Eu entendi na hora ele dizendo, arruma você a sua vida, porque eu vou te confiar uma mensagem. E eu quero que você tenha autoridade para falar isso. Gente, apesar de ter sido crente minha vida inteira, eu diria que um crente até exemplar. Eu não conheci muita gente que fosse tão esculhambada em todas essas áreas como eu era. Mas eu vim aqui te dizer, se funcionou comigo, funciona com qualquer um de vocês. Mas ninguém muda comportamento se não mudar antes valores. Então assim, eu quero te encorajar mais do que levar o choque que você está levando hoje. Porque eu sei que não é só o que você está escutando, é um ambiente da ação de Deus. A processar isso mais vezes. Quando eu saí do consultório do Alder 10 anos atrás, ele falou para mim, Luciano, leia mais a minha Bíblia, entre aspas. Eu falei, como é que é? Eu falei, estou falando como médico, se você entender o funcionamento do corpo, você vai respeitá-lo mais. Eu saí daquele consultório com uma relação bibliográfica. Faz uma década que eu estou lendo, estudando tudo que eu posso na área de saúde, do funcionamento do corpo, tudo. Desde alimentação, sono, né, exercício, tudo que você imaginar. Tem hora que eu estou conversando com médicos, eles me perguntam se é da área. Eu falo, não, doutor. Só estou empolgado com o que eu andei lendo e aprendi algumas terminologias para falar com vocês. Pastor, o senhor está dizendo que eu vou ter que ler esse mundaréu de livros que o senhor leu? Não. É por isso que a gente resumiu tudo num livro só para você. E se eu puder, eu quero te encorajar a adquirir. Falei no início que a gente não veio fazer comércio. Se você não puder pagar o valor sugerido, está lá. Eu não quero que você deixe levar por falta de recurso. Só que você vai precisar memorizar uma senha. Qual é a senha? Você tem que chegar lá no estande e dizer assim, diante de Deus, eu não posso pagar esse valor que está aí. Eu sei que o crente entende a diferença de não poder e não querer. Estou falando para quem não pode. Pastor, então vou levar de graça? Não, eles vão te fazer uma pergunta, quanto é que você pode? Porque às vezes você não pode o valor que está lá, mas pode algo menos, pode colaborar com algo. Se de alguém falou, mas o senhor está vendendo o livro em dólar e não em real? Eu falei, quem é real compra no Brasil, filho. Eu falei, cara, nós mandamos um container de livro a pedido de vocês. Eu falei, você tem noção do que nós pagamos de frete de navio, de imposto, de estocagem, distribuição? O maior custo para nós não é o livro. Eu falei, então é lógico, tem um preço sugerido, com uma margem que abençoa o ministério. Mas se você não pode, então o ministério quer abençoar você. A gente só vai tentar tirar alguma coisa de você, para você ser participativo. E se você pode levar mais de um e abençoar alguém que não veio, também te encorajo a fazer isso. A gente quer alcançar o maior número possível de pessoas. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. A gente quer alcançar o maior número possível de pessoas com essa mensagem. Porque como eu disse antes, ela está literalmente salvando vidas. Mas eu queria que a gente orasse.
E essa oração você mesmo pode fazer. Eu não quero que você prometa nada a Deus de uma maneira que depois você se descubra tendo prometido mais do que dava conta de entregar. Eu, quando ouvi o Canuto, falei para Deus, me dá um ano. Eu falei, eu vou começar a mudar, mas eu preciso de tempo para processar. Eu fui estudar a Bíblia, eu fui ler todas essas coisas. Isso me ajudou demais. Quanto mais eu e você voltamos a processar as mesmas verdades, isso não só ajuda a mudar o comportamento, mas gera... Eu digo que a convicção é a base da constância. Todo mundo vai oscilar enquanto melhora, em subidas e descidas. Mas quanto maior a convicção, maior será a constância. Mas eu quero que você fale com Deus. Talvez você diga, essa área tá legal, mas essa outra não. Talvez você seja alguém como eu, digo, pastor, tem que arrumar tudo. E aí você vai ter que entender por onde começar. Eu tive que arrumar uma área de cada vez. Ninguém consegue arrumar tudo uma vez. Ninguém. E quem começa desanima porque não aguenta o ritmo. Eu lembro que eu estava tentando entender quanta água beber por dia. E as pessoas vinham me perguntar, você está controlando o pH da água? Eu dizia, para! Eu dizia, muita informação. Eu estou tentando assimilar a quantidade. Depois eu vou me preocupar com a qualidade. Eu fui fazendo uma coisa de cada vez. Alguém falou, pastor, por que o senhor demorou tanto tempo para pregar essas coisas? Eu falei, porque eu estava arrumando minha vida primeiro. E continuo melhorando. Mas Deus falou comigo, chegou a hora de você comunicar essa mensagem. Eu espero que você receba isso não como um ataque, mas como alguém que já viveu do outro lado, que se preocupa, que se importa e que está debaixo de um encargo profético. Faz sua oração. Pai, a mensagem foi compartilhada, e se o Senhor não vivificá-la, terá sido só uma palestra e nem necessariamente motivacional. Mas nós oramos por despertamento, por iluminação, e queremos te pedir que aquilo que o Senhor começou aqui e agora não termine ao final dessa reunião. Nós oramos não só que continue, mas que cresça e progrida para a glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Alguém tem que tomar esse microfone de mim, Léo. Terminar essa reunião. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. E a oração é que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês.